Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um Direito de Boteco, um episódio especial hoje. Estamos no mês de julho, então a gente vai tratar hoje sobre turismo, sobre férias escolares. Então a gente trouxe aqui pessoas de peso, pessoas que têm experiência para poder abordar esse tema. Eu acho que vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão imaginando, porque essa é a nossa intenção aqui no Direito de Boteco, né, doutor Emerson? Exatamente. Fala, meu pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou Emerson Rosa, um dos apresentadores do Direito de Boteco, e como o Kaique bem disse, hoje a gente vai tratar sobre assuntos relacionados ao período escolar, as férias, o tão esperado momento do descanso. Vamos dar um pouquinho de trégua para vocês que estão vendo o pau quebrar aí toda hora, né? Vamos falar de um assunto um pouco mais calmo, mais tranquilo, pelo menos eu acho, né? Eu Tomara, penso, né? penso. Vamos aqui apresentar o pessoal que veio gravar com a gente hoje. Muito obrigado pela presença de todos. Vou passar a palavra para o nosso primeiro convidado aqui, se apresentar. Fica à vontade, querido. Primeiramente, prazer imenso estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito, trazendo a informação para a sociedade, não é simplesmente para o público de vocês, porque sabemos que muitas vezes esses cortes que vocês realizam, outros que não são inscritos, acabam assistindo. Então vocês aí que estejam assistindo, por favor, contribuam aqui com o canal do nosso Direito em Boteco, não é isso? Direito de De Boteco. Boteco, em Boteco não. De Boteco, se inscreva aí, deixa o seu like, vai contribuir bastante para que eles continuem fazendo esse trabalho exemplar, levando informação para todos. Eu sou Henrique Pimenta, não vou me intitular aqui, né? Deixo isso para vocês depois, se vocês se sentirem confortáveis para fazer. Mas eu sou Henrique Pimenta, eu venho aqui contribuir dentro daquilo que eu posso, dentro do meu conhecimento, para que todos vocês saiam aqui mais informados e com uma bagagem que possa contribuir para o nosso dia a dia dentro do âmbito jurídico. Estou sempre à disposição mais uma vez. Muito obrigado. Sinto-me lisonjeado pelo convite de vocês. Muito obrigado. Imagina. Fica à vontade, meu patrão. Fica à vontade. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite, como falou meu amigo Boa. Emerson. Eu sou o Fernando, trabalho com turismo há 25 anos, né? Vim aqui contar um pouquinho da minha experiência, trazer a minha bagagem, né? Porque tudo na vida é válido, né? Sempre um aprendizado, né? E é legal porque o podcast tem essa democracia, né? De trazer essa informação de uma forma mais, digamos assim, mais limpa, né? Sem filtros das grandes redes, das coisas, né? Então vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos Essa sim. naturalidade que a gente busca explorar, sabe? Trazer um assunto muito pesado de forma muito simples. E às vezes a pessoa que está assistindo a gente é uma pessoa que não tem tanta instrução, que não sabe mexer tanto com tecnologia, acessar um site para fazer uma compra, ler um artigo que explique aquilo ali. E às vezes num bate-papo desse a pessoa consegue sintetizar aquilo que a gente sempre tenta pregar, entendeu? Vamos começar. Doutor Eike Batista, não, doutor Eike Não, Pimenta. Henrique Pimenta. Brincadeira, brincadeira. Essa piadinha foi cretina. Nossa. Não, eu tava me Ela guardando não aqui, latiu, eu sei. mas ela foi cachorra. Eu sei Não, mas que tá o bom, ele tá pessoal- animado. Quando a gente tá animado, a gente... Deixa ele. Pensando assim num cenário, eu sei que existem muitos, né, muitos direitos, mas pensando num cenário básico, qual que você acha que deveria ser aqueles direitos, né, aquele pensamento que o consumidor tem que, no mínimo, saber quando ele vai querer adquirir uma passagem aérea ou fechar um pacote de viagem? Qual que você acha que é os principais, assim, aquele que não pode faltar? Você abordou o ponto que é fundamental para qualquer relação jurídica ou relação ainda de consumo nessas aquisições entre fornecedores e consumidores. A informação. Para mim, todas as vezes que nós estamos mencionando qualquer aquisição, qualquer compra, por mais que seja em relação a turismo, né, como o nosso amigo aqui vai participar conosco, a gente acaba trazendo a informação como ponto crucial. Afinal de contas, quando nós estamos adquirindo uma passagem, estávamos conversando aqui nos bastidores, né? Trabalhamos com sonhos. Sim. O Emerson comentou isso. Trabalhamos com sonhos. E esse sonho não tem como ninguém tirar, porque fica armazenado no nosso cérebro. Então, quando a gente pensa numa passagem, a gente está vivenciando e adquirindo a realização ou ainda a materialização daquilo que nós assistimos na TV ou visualizamos numa imagem, num quadro, numa fotografia e traz aquela expectativa de ter a mesma vivência. Hoje, ainda mais com o Instagram, a gente acaba vendo aqueles reels, né? Onde as pessoas fazem aquela imagem e etc. E logo depois vem a frustração. Você passou pelo mesmo ponto, pegou o seu smartphone e tentou fazer a mesma tomada de câmera e, de fato, no final das contas, não saiu igual. Então, eu acho que esse ponto, em relação às aquisições de pacotes envolvendo turismo, é crucial
que o consumidor obtenha todas as informações necessárias, não só em relação a valores, mas também em relação às documentações que deverão ser apresentadas, para que ele, de fato, consiga adquirir aquela passagem e possa, pelo menos, desfrutar daquele momento de descanso e, fundamental, de experiência que venha trazer maior conhecimento para ele. O Henrique tá falando isso aí, falou de realização de sonho. Eu lembrei a primeira vez que eu fui na Argentina, né? E eu gostava de assistir aqueles filmes. Não conta tudo, viu? Não vou contar não, fique tranquilo. Obrigado. Amor, te amo, I love you. Primeira vez que eu fui na Argentina, eu achei que eu ia dançar tango, correndo assim de um lado pro outro. Não aconteceu isso, então meu sonho ficou tipo meio que frustrado, sabe? Posso contar uma história que eu sempre falo para os meus Fica clientes? à vontade. Que todo cliente que às vezes, sabe aquele cara que a empresa avisa para ele que ele vai sair de férias na semana que vem? Uhum. De repente, do nada, fala, ó, meu amigo, semana que vem você tá de férias. Ele vem, senta na minha mesa e fala, Fernando, para onde eu vou? Eu falo, olha, dessa vez não é a viagem que vai te escolher. E sim, digamos assim, o que vai ter o custo-benefício da coisa também. Boa, sim. Mas eu posso falar uma coisa, e eu constatei isso em 100%. Toda viagem que eu vendo que a pessoa compra hoje, embarca daqui uma semana, ela ama. E eu vou te explicar o porquê. Uma coisa chama-se expectativa, que nem você falou. Às vezes a pessoa, ela senta lá para conversar com a gente, ela tem uma expectativa. Vou dar um exemplo chulo, assim. Por exemplo, você chega lá e fala, poxa, eu quero chegar lá porque me falaram que a cor da cortina é azul. Você chega lá, o cara mudou a cortina é vermelha. Você entendeu? É uma coisa assim, como uma coisa até mais grave, uma criança. A mãe comprou com uma antecedência monstruosa a viagem para Camboriú, para conhecer o Parque do Beto Carreiro. Essa criança ficou numa expectativa. Ela comprou com 1 ano e ela falava assim, mãe, vai chegar a viagem, vai chegar a viagem. Quando chegou o dia da viagem, essa criança estava tão ansiosa que ela passou mal. Falando sério mesmo, ela passou mal de ir para o hospital. E o pessoal me ligando falou, cadê o cliente? Eu falei, não sei. Eu liguei na casa, falou que ele foi para o aeroporto. Ele estava no ambulatório do aeroporto. Porque ele teve que pela Ansioso. E aquele cliente que compra, quando você compra, você sai de casa falando assim, olha, o que vier é lucro. Aquele cliente que não tem expectativa, não deu tempo nem dele pensar que cor que ia ser a cortina, e ele vai com aquela forma assim, o que vier é lucro. Impressionante. Tudo dá certo. E até às vezes o que não dá certo, alguma coisa que aconteceu na viagem, acaba passando batido. Sabe por quê? Que você tá com aquele espírito, comprei em cima da hora, o que vier é lucro. Eu geralmente sou esse cliente. Eu geralmente sou esse cliente. Agora sai ficou perdido. uma curiosidade. E a criança embarcou? Não, a criança estava lá em Camboriú, é que ela sumiu. O guia estava lá esperando ela com a plaquinha, estava todo mundo certo. lá esperando. Ela conseguiu desembarcar, mas na, foi encaminhada pro na ambulatório. companhia aérea aqui, ela saiu, ela chegou lá e a gente não achava ela. Então foi uma preocupação de onde está essa criança. Sim. Aí que depois descobriram, foram atrás na companhia aérea e falaram, não, quando a gente estava no voo, já constatamos que ela estava passando mal, uma crise de ansiedade. Que coisa. Complicado, tem que saber lidar com isso também. O senhor falou sobre informação, né? Você, então, por favor. Essa automática. Só vou começar a te chamar de doutor. Eu preciso começar a ficar bêbado, deixa eu tomar água. Mas vamos lá, você falou que a principal base, vamos colocar assim, para um consumidor chegar e adquirir um pacote de viagem, de passagem ou qualquer coisa, seria a informação, Sem certo? dúvida. Tudo explicadinho. Mas como que o nosso telespectador que está nos assistindo, né? Eu tenho certeza que ele está pensando nisso que eu estou pensando agora, porque é o que eu penso e eu até entendo os clientes. Você falou de informação, o cara chega para você e entrega um contrato com 20 folhas com letrinhas miúdas. Como é que o cara vai ter discernimento, né? Vai ter a aptidão. Me ajuda aí. Aptidão. Ajuda Olha aí. só, rapaz. Ele vai ter A cognição para Ixi, compreender. Como que ele vai saber? Como é que você vai Como é saber, que vai seu Zezinho? entender Diga aí. exatamente o que está como acontecendo, que ele vai né? entender? Não, tá tudo aqui, eu Não, aí- expliquei, tá aqui sim, e tal, sim. aí o cara assina. Nesse caso, a gente, no âmbito jurídico, a gente fala que é um contrato de adesão. O que é o contrato de adesão? É aquele contrato que a gente não consegue modificar nada e, por vezes, nem mesmo entender o que está sendo escrito ali. Exemplo claro é o casamento, viu, gente? Ou o contrato de adesão medonho. Então, quando a gente acaba falando desses contratos, quando o consumidor e fornecedor acabam harmonizando e estão ali prestes a assinar, de fato, realmente a gente não consegue compreender tudo que está escrito ali. E cá entre nós, ninguém lê. Até mesmo Eu nós, não leio. atuantes, operadores do direito, ninguém lê. Eu Porque eu faço a o que a pose. gente E aí que entra o ponto. O fornecedor, ele trabalha com a confiança dos consumidores. Tenho convicção que a maioria dos consumidores, tenho a certeza que a maioria dos consumidores, quando vão buscar qualquer pacote turístico, pesquisa antes.
deixa eu dar uma olhada em relação a este que está vendendo. E se você não faz isso, recomendo que você faça a partir de hoje. Antes de adquirir qualquer pacote envolvendo a área de turismo, verifique a procedência daquela empresa para que você não caia no golpe, né? O famoso estelionato. Então, quando a gente está falando desses contratos, realmente a gente não consegue entender tudo. Mas ali é a parte que entra a boa-fé da relação jurídica. Isso, a boa-fé, ela é crucial do início ao fim em qualquer contrato que nós venhamos celebrar. Inclusive o famoso casamento. A gente espera que aquele nosso parceiro, de fato, não esteja escondendo que tem um filho, não esteja escondendo que teve ali alteração sexual, né? Tudo isso acaba abrangendo a boa-fé jurídica. Que tem um agregado no inclusive, casamento. que tem um agregado, que inclusive é passível de requerer a anulação. A gente consegue discutir a anulação desse negócio jurídico. Vai bombar de ação então... agora. Dá pra anular o casamento, doutor? Eu digo, dá, filho. Então, se tiver violando a boa-fé, ali já acaba trazendo a ruptura, acaba rompendo esse diálogo entre consumidor e fornecedor. Então, por mais que nós estejamos diante de um contrato, não consigamos compreender o que está sendo escrito, a gente tem a boa-fé que traz o alicerce ao consumidor. E, além disso, a informação, que é um direito básico, é um princípio básico, inclusive disposto na própria norma. O Código de Defesa do Consumidor traz isso como princípio basilar, a informação. Sim. Então, tudo aquilo que, de fato, o consumidor tem que saber no momento que ele está contratando, a responsabilidade é do fornecedor, sob pena dele responder eventuais indenizações que possam surgir deste consumidor que criou uma expectativa ou ainda não teve a informação necessária para prosseguir com aquele contrato ou desfrutar aquela viagem. Mas fazendo então, um adendo ao que ainda você... assim tem que ficar atento em relação à boa-fé e à informação que está sendo dita ou que esteja no contrato como destaque. Sim, eu sempre oriento... Documentação, por exemplo. Sim, eu sempre oriento, já aproveitando o ensejo, eu sempre oriento os clientes a fazerem o quê? Chegou lá, vai conversar com o vendedor. Porque aí ele fala isso, fala aquilo, fala isso, fala aquilo. A gente sabe que nem tudo que ele está falando vai estar escrito naquele papel. Sim. E depois ele fala que estava escrito lá e você assinou. Todo mundo deve passar, todo mundo está assistindo já passou por isso. Então, o que eu aconselho? Na minha opinião, é claro. Quando você estiver achando a conversa muito estranha, tá te prometendo muito ou tá prometendo pouco, pega o e-mail da loja ou do local que você está tendo contato, formaliza aquilo que a pessoa te disse, fala, olha, o fulano falou para mim no dia tal que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e manda. Fica tá tudo certo? Mundo. É isso mesmo que vai acontecer? Então, no futuro, se um dia o vendedor, né, ou a pessoa fala, não, eu não falei, porque não era assim, fala, não, tá aqui, você falou. Eu ainda mandei o e-mail para confirmar. Eu entendo a precaução que você recomenda, mas ainda assim a gente volta no início da sua pergunta. E aquela pessoa que não consegue expor isso no e-mail, não consegue escrever, falar exatamente o que ela quer. Mas aí então é por isso que a gente tem o direito do consumidor quando a gente fala da boa-fé e a informação como os pontos cruciais para que, de fato, consigam celebrar aquele negócio jurídico, aquele contrato e prossigam com isso. Sim. Até que o contrato venha atingir a sua função social, ou seja, que ele venha cumprir. Poxa, o que eu contratei? É ABC? Então eu vou ter o ABC. Isso é tão importante que eu não sei se vocês viram, mas há um tempo atrás... Há um tempo atrás, não. Isso acontece até hoje. O pessoal fazia as locações das casas em praia, por exemplo. Sim. Faz a locação da casa de praia, tudo bonitinho, manda o Pix. Quando chegou, quantas e quantas reportagens não passavam? A pessoa chegou lá e falou, não, eu vim passar um fim de semana aqui. Fala, não, mas meu apartamento não está alugado. Isso. Então, a falta de busca de informação, e isso serve para você também, tá? Não fica querendo tirar muito proveito em cima da situação. Você já ouviu aquele ditado? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Perfeito. Fica ligeiro, busca maior informação, não fecha na primeira. Se você estiver sentindo dúvida, procura outra pessoa. Advogado a gente conhece vários. Procura um vendedor da sua confiança. Eu não posso falar, né? Não posso indicar. Um familiar. Ainda. Uma pessoa que já fez uma viagem, que é justamente para prevenir, para tentar diminuir o risco, porque o risco existe em toda e qualquer relação. Principalmente nessas épocas de alta temporada, que você tem muitas pessoas de boa confiança, pessoas que querem manter esse relacionamento claro que você falou, mas também tem muito picareta. Sim, é o que mais tem, nunca vi. O pessoal quer tirar proveito a todo custo, quer valer da ignorância. Ignorância, quando eu digo da pessoa não ter tanto esclarecimento. Sim. Valer da simplicidade da pessoa para tomar o dinheiro, para aplicar um golpe, é natural, infelizmente. Né? Aproveitando, Fernando, eu quero perguntar para você agora, porque a gente mostrou a visão, né, do advogado, não do advogado, mas do consumidor, né? Do consumidor quando ele está chegando lá. Mas na sua visão de mais de 25 anos, igual você falou que tem de experiência,
Qual é aquele toque que você dá para o consumidor que ele tem que saber? Aquilo é uma coisa que ele tem que saber quando ele for adquirir um pacote. Deixa eu só até fazer um adendo do que ele falou, que nem, por exemplo, os contratos geralmente são de adesão. Eu atendi uma vez um grupo de advogado, não, era um grupo, e o cara que trouxe os clientes, eram 10 pessoas, com quem eu estava falando, chegou e trouxe tudo. Aí na hora de fechar o pacote, ele falou, eu não aceito essa cláusula. Eu falei, senhor, me desculpe, mas isso é um contrato de adesão, eu não tenho como modificar ele. Ou o senhor assina desse jeito, ou o senhor não compra com a empresa. Você entendeu? Em resumo, ele não fechou, os 9 amigos deles fecharam, a viagem foi toda maravilhosa, tudo aconteceu bem, mas é aquilo, a gente tem que procurar também, ou você confia na empresa ou não confia. E não existe milagre. Exato. Como outro dia aconteceu, falou, Fernando, a passagem que você me passou por 1.000, eu fechei por 500. Eu falei, gente, Deus te abençoe, cara, tomara que você consiga viajar. Não existe milagre. O que aconteceu? Ele comprou, pagou, fez um Pix e era uma coisa errada. Depois ele voltou lá na loja, Fernando, o que eu faço? Eu falei, agora aquela passagem que eu te passei 1.000, você vai pagar 1.600. Porque não existe milagre. Sem taxa. Sem taxa. Se quiser. Você entendeu? Então, assim, é muito relativo isso daí, né? Sim, não tem uma coisa exata. Quando eu vou fazer esse tipo de coisa, eu sempre busco estabelecer uma relação de confiança em tudo. Então, por exemplo, o cara que vai fazer uma pia para mim de mármore, eu tenho uma pessoa que faz, então todo o serviço de mármore eu faço com ele, indico ele. O cara que vai mexer com vidro, com a torneira, por quê? Fideliza, né? Exatamente. Eu, pelo menos, não entendo absolutamente de nada, exceto direito. Então, se você cria uma relação de confiança com aquela pessoa, você não precisa ficar esquentando a cabeça, se preocupando que vai querer te dar um golpe. Estabelecer essa relação é boa porque você faz vínculo e você consegue passar a sua credibilidade para outros. Olha, eu tenho o Fernando que vende pacote para mim, pode comprar, fica tranquilo. Então você dá, dessa forma, acesso às pessoas que não têm tanta instrução. Sim. O cara que não tem instrução, mas ele chega no almoço de domingo e fala, Emerson, você não conhece alguém que vende passagem não para ir pro norte? Eu digo, eu tenho. Isso. Eu vou lá e passo o telefone. É assim que funciona. Perfeito. Fernando, e qual você acha que são as maiores dificuldades, assim, ou não vou colocar dificuldade, mas o que normalmente acontece quando o pessoal vai fechar um pacote de turismo, assim, os maiores problemas, que dá de errado ou que geram uma discussão? Você falou sobre essa parte do contrato de adesão. Foi um caso isolado, acredito eu. Mas o que regularmente acontece que seria legal as pessoas evitarem ou pesquisarem primeiro? Então, às vezes é assim, assim, é muito subjetivo, né? Você vem de um destino, que nem, por exemplo, outro dia aconteceu um caso, a pessoa chegou para mim, não, Fernando, eu quero ir para Itacaré, porque o meu amigo foi para Itacaré e ele me indicou você, falou que Itacaré é o máximo. Eu cheguei e falei assim para ele, poxa, mas você vai Itacaré, você, uma criança pequena e mais uma outra pessoa. Eu poderia ter vendido, que foi ele que me pediu. Só que eu me preocupei, eu falei assim, cara, mas Itacaré, você com uma criança pequena, é um lugar de ecoturismo, cara. Eu falei, ó, se seu amigo, com certeza ele foi lá para surfar, ele foi lá para fazer caminhada, ele foi para fazer tudo. Sabe o que aconteceu? O cara levantou e foi embora, falou que eu acabei com a expectativa dele. Olha lá. Você entendeu? Então, às vezes, é muito difícil isso. É aquilo que eu falei, expectativa. O grande problema é a expectativa. Agora, e também não acreditar em milagre, né? E aí você tem que ter o feeling, né? Porque às vezes você tá sugerindo uma coisa boa pro cara e o cara não quer aquilo. Ele quer aquilo que ele passou. Mas se você vende e dá errado, ele vai falar que a culpa foi sua de não ter avisado. E hoje em dia tem o Dr. Google, né? Que nem às vezes a gente vai no médico, ele te passa um exame e você, antes de levar para ele, você já quer saber tudo. Você entendeu? E não adianta, assim, tem um lado humano que nunca vai ser substituído, né? Sim, sem dúvida. Sim. E de tudo isso que a gente conversou, entre passagem, hospedagem, transporte e alimentação, qual desses dá mais problema para você na hora de passar vender, né? Vamos colocar assim, na hora de vender, qual dá mais problema? Ou você já vendeu e a pessoa voltou para reclamar com você a falta de algum desses requisitos? Então, é que assim, é muito difícil, né? A gente, é aquilo que eu falei, expectativa, né? É difícil você alcançar a expectativa do cliente, né? Não, mas eu não tô falando no contexto total. Por exemplo, assim, que tem mais problema com passagem, mais problema com a passagem é o que dá mais problema. Sem dúvida. O que acontece que dá mais problema, assim? Então, às vezes, enquanto a gente tá aqui, eu tô te passando um orçamento, eu falo assim, ó, fica R$1.000 para você ir, por exemplo, Salvador. Aí você fala, poxa, que legal, Salvador. Aí você liga pra esposa ou pra namorada e fala assim, olha, então, tá aqui, tá Salvador, R$1.000, o que você acha? Cara, nesses 5 minutos você fala, pô, Fernando, minha namorada deu um ok, vou fechar. Você clica no botão, a passagem foi para 1.500. Ixi, Maria.
Você entendeu? E não tem um culpado, tudo é online hoje E aí, em se dia. você pega um cara mais cri-cri, mas você falou que tinha de R$1.000. Então, mas assim, eu te falei, olha, o preço é R$1.000, só que quando você clicou no botão, esse valor já não muda. Às vezes é menos, né? Mas às vezes já aconteceu também. O nosso sistema, ele é online, ele traz ao contrário também. De você clicar em R$1.000, a passagem abaixar para 950. Nunca aconteceu Só que comigo. quando isso acontece, o cliente, você é o melhor amigo dele. Quando acontece ao contrário, ele te xinga, ele fala, você é obrigado a honrar, você me colocou por escrito. Eu falei, sim, tudo bem, eu coloquei por escrito, tá aqui, eu não tô me negando. Porém, esse sistema é online. Aquele preço que estava 900 há 5 minutos atrás, agora está 1.500. Sim, vamos aproveitar esse gancho e vamos tentar passar essa informação para o pessoal, porque eu acho que é interessante. A pessoa sentou para ser atendida pelo senhor e aí aconteceu exatamente isso. Olha, eu quero que você veja a passagem, o pacote, não sei o quê. Qual é o tempo máximo ou mínimo, não sei, que você pode garantir aquele preço para a pessoa que está assistindo a gente? Ela vai fechar o pacote, ela sentou lá. Tem pessoas que ficam até acanhada ou acham assim, pô, o Fernando deve estar querendo me roubar ou fazer alguma coisa de mal. Porque eu falei, você não quer me dar os nomes, data de nascimento? E hoje em dia, para fazer reserva, você tem que ter o CPF do cliente também, que muitas pessoas às vezes ficam até com medo. Mas assim, para fazer a reserva, eu preciso do teu nome, data de nascimento e CPF. Certo. Você Aí entendeu? sentei lá, A hora que eu fiz a reserva, gravei no sistema, eu chego e falo para ele, olha, o valor é tanto, você tem o prazo para fechar. Você entendeu? Quanto Só tempo? nesse momento. Então, aí é que tá, não tem uma regra. Porque dentro do turismo, você tem X fornecedores. Você tem várias companhias aéreas, você tem vários hotéis. Você entendeu? Mas você já tenha feito a reserva? No sistema? Porque você pega os dados justamente para Ele tentar me garantir ao perguntou máximo, qual né? o prazo que eu tenho. É, porque eu quero digamos assim, passar para a parte Isso, você prática. acabou de fazer a tem, reserva. O cara sentou tem lá, eu companhia preciso dar uma aérea, por isso que eu tô te informação. falando, tem companhia aérea que dá 3 horas, tem companhia aérea que dá 3 dias, tem companhia aérea que dá 2 horas. Isso eu vi. É nesse sentido que eu tô te dizendo, Entendi. não tem uma... É o que eu brinco, a minha profissão ela é muito ingrata nesse sentido. A regra é não ter regra definida. Não, é sério, porque... Jogo bom de se jogar, Não, hein? eu vou te dar um Jogo exemplo. bom. Eu vou te dar um É igual exemplo. casamento. É, igual casamento Se isso aí. você entra lá no site da companhia aérea, você tem a tarifa XYZ. A tarifa X te dá um prazo, a tarifa Y te dá outro prazo. E assim, nós seres humanos, a gente sempre procura o que é melhor para o nosso bolso. A gente não lê, né? É até uma coisa cultural. Que nem você chegou e falou assim, às vezes as informações... Eu trabalho com alguns vendedores, alguns amigos, que quando o cara pega para ler o contrato, ele fica bravo, ele fala, pô, meu cara tá lendo todo o contrato. Eu entendo isso, porque eu acho que é cultural do brasileiro, a gente precisava ter mais essa cultura, né? Sim. De saber o que a gente está comprando. Porque a gente só vai lembrar ou ver o que a gente está comprando quando a gente comprou uma coisa errada, que você vai ler, puxa, qual que é o meu direito, né? É por isso cultural. que ficou... Mas você viu como que até aqui sentado agora ficou um pouco confuso? Praticamente quem tá assistindo a gente presenciou aquele negócio que eu comentei nos bastidores com você, de chegar na loja e não gostar muito. Vamos supor, sentei lá na mesa, tratei com o Eike, né? Ele é o vendedor. Olha, eu quero comprar 2 passagens para mim e para minha esposa, eu quero ir para Paris, por exemplo. Quanto que é? Aí ele vai lá e faz a pesquisa, 1.500. Eu preciso de um tempo para decidir com ela, se eu vou fechar, se eu não vou, ver os dias. Qual é o tempo? Foi isso que eu perguntei. Então o mínimo vai ser 2 horas? Então. Porque o que acontece com muita gente, que é o que eu quero chegar, o cara gosta do atendimento, tudo bem, eu vou fechar. Às vezes a pessoa acaba não perguntando quanto é o tempo, quando ela volta lá de novo, não, agora não é mais 1.500, agora é 3. Entendeu? Então a gente tem que transmitir informação aqui hoje. Tem um tempo mínimo, o mínimo de tempo é esse, ou o máximo de De tempo todas é as esse. companhias que você trabalha, qual que traz o menor tempo? Geralmente, vamos colocar assim, de praxe é 24 horas. 24 horas é o de praxe. Só que assim, às vezes, aquilo que eu te falei, às vezes as pessoas acham que a gente é até meio louco, é até bom aqui a informação para desmistificar isso, né? Me passa o nome, a data de nascimento, eu faço uma reserva que as pessoas têm tanto medo de ser roubadas hoje em dia, ou de não ter essa informação, porque a hora que eu fizer a reserva, sair um código de reserva com o nome dele, eu falo, olha, o senhor tem o prazo até amanhã ao meio-dia para fechar. Você entendeu? Mas as pessoas ficam com medo de dar o nome, data de nascimento e o CPF, achando que eu vou fazer uma compra em nome dela, mas entendeu? hoje em dia até é compreensível o cara ficar preocupado em passar isso aí, Sim. porque a gente vê o Exato. cara vender o mesmo carro para 3, 4 pessoas, vender o mesmo terreno para 10 pessoas, vender... De tudo você vê. É compreensível. É por isso que vem a proteção de dados, né? Exatamente. E tem Então, o LGPD que a gente não pode, que nem antigamente, às vezes a pessoa fica brava, Fernando, eu quero fazer financiado. Pois não, qual que é o seu CPF, você preenche tudo, eu só posso falar para ele ou sim ou não.
Os próprios bancos, eles tiraram todos os acessos nossos. Você entendeu? Sim. Não tenho Depois da lei de como proteção de saber. dados, exato. Eu só posso falar pra ele ou sim ou não. E às vezes o cara, ele fica bravo, porque ele fala, eu não tenho nada no meu nome, alguma coisa. Eu falo assim, gente, é até chato. Sim. Porque, agora, mas eu também entendo, né? Ele Porque... pensa que a culpa é sua, né? Que não deu certo. Exatamente. No âmbito... E só para seguir, essa reserva que o senhor falou. Então, passei os meus dados, fiz a reserva. Se eu cancelar, eu não pago nada. Não, Posso cancelar normal. exatamente. Então, pessoal, podem fazer a reserva, façam a reserva para garantir o preço e depois, se não quiser, cancela. É isso? Ainda que o prazo não seja tão longo, mas pelo menos garanta o mínimo de tempo possível para pensar. E não faz nada no estado, de cabeça E olha quente, aí porque como depois já você fica aconteceu nervoso. comigo, das vezes a gente chamar o cliente, explicar, fazer a reserva e eu não prestar atenção, às vezes, naquela letrinha pequena do computador, que era uma tarifa não reembolsável. Por exemplo, o hotel ele está com uma diária de R$1.000, ele de repente decide ofertar para o cliente, olha, eu te oferto a 500, porém ela é uma tarifa não reembolsável. Comprou, acabou. Comprou, acabou. E a regra é clara, você entendeu? Mas isso o senhor explica lá na hora. Não, eu explico, mas às vezes acontece até com a gente. Quando a gente está emocionado comprando, a gente está realizando um sonho, a gente às vezes não lê, né? E eu tive que pagar do meu bolso outro dia, porque eu fiz para o cliente, fiz a reserva e não tinha como. Você entendeu? O hotel não quer saber, a regra é clara. Se ele tem uma diária de 1.000, ele te faz a 500, desde que você se comprometa a viajar. Você entendeu? Claro que aí tem, até o doutor pode falar melhor, tem a regra do, digamos assim, justa causa, não é justa causa, tem uma outra palavra que eu queria lembrar. Rescisão indireta? Não, é Justo, motivo motivo. justo, né? Digamos assim, tem uma palavra técnica que eu não vou lembrar agora. A pessoa ficou doente, ela comprova por atestado médico que Caso ela não está em fortuito, né? Aí eu posso tentar verificar se o hotel libera ou não. Ou Diante daquela situação atípica, diante né? daquela situação atípica. E atípica quer dizer um negócio fora da curva, viu, meu patrão? Fica tranquilo. Mas vamos enfatizar para quem está assistindo que não é a agência que vai decidir isso. Não. Entendeu? A agência de viagem, quando você compra o pacote, pelo que a gente deixou claro aqui, vocês estão intermediando as compras, certo? Do hotel, da Exatamente, passagem. Então nós não somos são intermediários. Exatamente, não são vocês que estão vendendo. Pode te ajudar, mas não significa É. que a obrigação seja deles nesse aspecto. Mas aqui eu preciso fazer uma consideração. Fica à vontade. Isso que eu ia perguntar. Juridicamente, não é assim que funciona. Isso, é isso que eu ia perguntar agora. Juridicamente falando, as empresas que trabalham com pacotes de turismo, elas respondem sim. Isso independente de ter qualquer cancelamento por parte da companhia aérea ou até mesmo por parte do hotel. A responsabilidade ela é solidária no momento em que há celebração, no momento que tanto o consumidor quanto o fornecedor acabam formalizando aquele contrato. Acaba Solidária, vendendo. pessoal, No os momento, dois quando respondem, isso, só é isso que eu pra ia responder explicar. agora. De mão dada, viu? Lembra do casamento? É sempre isso que eu ia casamento. responder, é isso que eu vou complementar agora. Quando a gente fala da solidariedade, é tanto a empresa que está vendendo o pacote quanto a companhia aérea. Então, ali, ambos têm que responder perante o consumidor. Ah, não, mas poxa, você tem que buscar isso lá na agência que te vendeu. Não, posso buscar tanto na agência quanto em relação àquele hotel ou àquela companhia aérea. Então, quando a gente acaba falando, aqui o Fernando complementou muito bem, eu não tinha essa informação da reserva, dar o start para vender, que ele poderia ter alteração dos valores. Quando a gente fala a respeito disso, dentro do direito do consumidor, a obrigatoriedade do fornecedor, quando está vendendo, arcar e cumprir o que ele informou ao consumidor. Aqui nós estamos falando de uma oferta, e a oferta vincula sim o fornecedor. Poxa, a gente acabou de formalizar, assinei o contrato, você deu o enter, aumentou R$500 o pacote. Eu não consigo transferir isso ao consumidor, porque dentro da veracidade, da verdade que trouxe para que aquele consumidor viesse contratar os seus serviços, foi justamente em relação àquele valor. Então, o que poderia ser feito? Aqui eu até peço desculpas por ter essa intromissão na sua área. Olha, dá para a gente fechar isso daqui, mas eu só consigo afirmar depois que realmente fechar, porque isso aqui pode tanto aumentar o seu valor quanto reduzir o seu valor. Então, se vocês forem fechar, me diga já agora para eu falar exatamente qual é o valor. Acabou, você cumpriu o direito da Foi informação, claro. você deu a informação ao consumidor e, além disso, você consegue vincular a oferta de forma exata, como tem que ser, Sim. sob pena de responder Foi por isso que eu tanto de perguntei o publicidade enganosa perante aquele consumidor e, eventualmente, isso já traria indenização. Sim. Mas, eventualmente, se tiver alguma frustração em relação ao dano moral. Aí o negócio fica um pouquinho mais sério, porque quando a gente fala de dano moral, entra num leque Deus imenso. que me perdoe. Né? Poxa, eu estou viajando para tal localidade porque eu quero acompanhar o enterro da minha mãe.
Deu tudo errado. Como é que eu vou falar de indenização desse rapaz? Não tem preço. A mãe dele não vai morrer de novo, né? Vai ter não, como. não aconteceu Vai ter como. uma, não aconteceu duas, já aconteceu várias vezes, né? Nos tempos, assim, de eu chegar assim e falar pro cliente, falar assim, meu, dá vontade de te ajudar a pagar, porque às vezes eles acham que é o Fernando. Como que você pode estar explorando esse meu momento de dor? Cara, meu pai morreu, eu preciso ver meu pai lá em Fortaleza, você tá querendo me cobrar R$ 3.000 uma passagem. Que um amigo meu viajou a semana passada, ele pagou 500. Então, mas não sou eu, é lei da oferta. É. Você entendeu? E assim, quando você compra em cima da hora, a companhia aérea cobra o preço exorbitante mesmo, porque ela sabe que geralmente, e digo assim, eu acho que até não é nem questão da pessoa que faleceu, é em questão assim, por exemplo, um empresário ou uma empresa, se o Emerson tiver amanhã uma audiência de última hora em Fortaleza, e ele tiver que ir, a passagem for 5.000, a empresa vai pagar 5.000. Você entendeu? Não adianta. Agora, a pessoa que tem um ente querido que faleceu, meu, corta o coração, cara, que não depende da gente. Tem muita gente Geralmente que isso não, acontece na hora que não ninguém depende da nunca está preparado. e é justamente nisso que eu te falei. O cliente me fala assim, qual o prazo que eu tenho isso? Eu falo assim, o senhor me passa o nome, a data de nascimento, o CPF, que eu te falo o prazo. O cara acha que isso é arrogância. Você entendeu? Ele acha que eu tô querendo fazer aquilo para, digamos assim, para tirar proveito das informações dele, mas não. É que, infelizmente, a gente só consegue fazer isso quando tá no Sistema mesmo. Não, hora que ele deu, e olha lá, que pode, quando ele devolver com as informações inseridas, ele pode me devolver, falar assim, olha, durante o tempo que foi feito, a passagem que eu te passei por 1.000, ela reservou a 1.500. Aí eu falo pro cliente, olha... Mas aí foi o que a gente acabou de falar. Se eu cheguei lá, sentei com o senhor, tratei, vai ser 1.000, vai ser 1.000. Era aí que eu queria chegar. Exatamente isso. E aí o Fernando continua dizendo que não, que se aumentar, ele não quer saber porque é com a agência. Responsabilidade Tudo bem, mas permanece. quando você sentou lá, eu já te falei, olha, a única forma de eu te garantir isso é você me passar o nome, a data de nascimento, eu insiro a reserva no sistema, a hora que ele gerar um código de confirmação, eu te garanto esse preço. Enquanto isso, eu ainda aviso pro cliente, isso daqui é um sistema online, a gente pode estar conversando aqui e mudar o preço. Mas beleza, agora, numa situação dessa, já aconteceu, não você ou outro colega seu, que você deva ter. O cara tá vendendo aqui o pacote, olha, você vai lá pra Mombaça, no Ceará, tô te vendendo um pacote, tudo bonitinho, certinho, custa R$ 1.000 a passagem. E o cara simplesmente não reservou e nesse meio tempo passou e aumentou. Dele vender e tentar repassar esse custo pro cliente, já aconteceu? Não entendi a pergunta. A pergunta é a seguinte, a pessoa chegou lá para fazer a compra e não fez dessa forma que você explicou, de reservar, enfim. E você, como vendedor ou algum colega seu, ter dito que a passagem era 1.000, mas nesse meio tempo ela sofreu aquele aumento. Aquele F5 que você deixou de dar subiu os R$ 500. E aí ele tentar, ao invés de arcar com esses 500 porque ele já tinha prometido, Entendi. de ele repassar esse custo direto para o cliente. Já aconteceu isso? Então, é que é uma situação que, não, assim, pelo que eu entendi, ele repassar essa coisa assim, de A má fé, responsabilidade, você diz? exatamente, a responsabilidade sim. seria dele. Sim. Mas ele, de certa forma, joga a culpa no sistema, que joga na CVC, que joga na Latam, que joga na Gol, que joga na Azul, que morre no cliente. Eu já vi algumas coisas assim, mas é difícil, né? Já aconteceu comigo, mas aí eu arquei, que nem, por exemplo, era um grupo, olha pra você ver como a minha vida às vezes é ingrata. Ia viajar 5 pessoas. Aí a pessoa me passou o nome das 5. Ó, Fernando, quem não vai mais é o João. E eu falando, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, na hora de reservar, em vez de eu colocar o João, eu colocar a Maria. Você entendeu? Não sei se eu consegui me expressar bem, você entendeu? Quem ele falou que não ia, eu reservei, e quem ele falou que ia, eu não reservei. Eu tirei a pessoa errada. Chegou no dia seguinte, o cara veio pagar, o valor tinha aumentado. Aí vai também da empresa, da idoneidade, se a pessoa honra a palavra dela. Eu paguei do meu bolso. Mas não poderia trocar a pessoa? Não pode trocar pessoa. Não pode? Não existe troca de nome no turismo. Na passagem aérea, não. Eu tive que pagar do meu bolso. Então, se eu comprar uma passagem, para mim, eu não posso transmitir ela para outra pessoa. Ou eu viajo ou eu perco a passagem. Ou você viaja ou você perde a passagem. Eu vou te explicar o porquê. Que tem isso só que eu pra queria Eu ia saber. perguntar, pode isso, Arnaldo? Eu vou te explicar. Eu vou te explicar Pode o isso. porquê. Vamos supor, eu sei que eu vou vender, por exemplo, para Porto Seguro para daqui 6 meses. Eu entro lá na companhia aérea, jogo qualquer nome, compro 5 passagens por R$600. Você entendeu? Aí chega mais perto da viagem, onde a passagem sofreu um aumento, ela está por 1.500. Eu vou lá, recebo do cliente 600, 1.500, por exemplo, e vou lá e troco o nome naquela reserva que eu tinha feito antigamente.
Você entendeu? É nesse sentido que as companhias aéreas travam isso daí. Ah, entendi. Elas querem evitar que você faça a recompra, né? Você compra e vende pra outra. Exatamente. É o Exatamente. cambista, né? É. Respondendo, sim, eles podem fazer isso porque é personalíssimo. Ou seja, se você está comprando, é para você. Eu não consigo fazer uma venda para você e que você posteriormente possa vender ou revender, melhor dizendo, para um terceiro. Então, é uma forma de garantir não só aquilo que foi informado no início desse diálogo para contratar e comprar ali o serviço, mas também garantir que você que embarque, você que usufrua, utilize Boa. ali. E além disso tudo, a parte do cambista, que é o que aconteceu recentemente com o show da Taylor Swift, Sim. que os cambistas foram lá na empresa, né, responsável pela Na organização, W Torre, né? compraram todos os ingressos, e se você for tentar comprar agora, já não tem mais. Só que agora você tem que comprar na mão deles, que Os os preços cambistas, muitas das vezes... exatamente. Pelo que eu pesquisei, né, eu dei recentemente entrevista sobre isso, parece que eles estão colocando 5 vezes o valor do ingresso. O Palmeiras está tentando evitar isso daí. O Sim. Palmeiras, a instituição, né? A Sociedade Palmeiras está discutindo com a W Torre, que é a detentora da arena, né? Isso. Do Palmeiras, Da para organização. discutir isso daí, porque eles colocaram a biometria para reconhecer a pessoa e não querem que você revenda aquilo dali de jeito nenhum. Sim. Então, não sei, é que acho que a passagem aérea tudo bem, mas vamos supor, a W Torre vendeu cadeiras para as pessoas. Você é dono daquela cadeira. Você não é obrigado a ir o ano inteiro assistir o jogo. Você pode mandar o seu irmão, ou o seu primo, ou um amigo seu que veio de viagem para conhecer. Como é que você vai lidar com isso? Porque, teoricamente, você comprou a cadeira, você comprou um pedacinho dentro do estádio. Você paga por aquilo dali todo ano. Só que aí tem um ponto que envolve a responsabilidade civil. Se eu estou vendendo para você, eu sei quem é você. Eu sei quais são os seus dados. Eu sei se você Boa. trazer algum dano dentro do meu ambiente como fornecedor, e se eu tiver que indenizar, porque eu sim terei que indenizar, eu posso depois te buscar. Não, sim, Judicialmente. mas você tem um cadastro Mas lá. aí que entra Mas a e quem me garantia. garante que quem vai vir no seu lugar vai aquele ser sujeito acionado? que está no local que é seu, entre aspas, porque é uma concessão, inclusive pode ser revogada, Sim, quem garante que ele vai se portar da mesma forma que eu tenho conhecimento que você se porta? mas a responsabilidade não é minha? Se eu for seguir essa linha de pensamento, eu não posso alugar meu Mas aí apartamento. quem garante que é Originariamente, você que quem vai ter cedeu que pra ele lá? indenizar? Você ou eu? Não, você pode entrar com ação de regresso. Mas Isso, mas aí independente aí de que quem é o ponto. esteja, Eu não a posso fazer propriedade isso. não é minha. Seria a Nossa mesma coisa que Senhora. nós estamos Tá discutindo, quebrando, é? locação. Sim. Você tem um imóvel para me locar, E eu não certo? posso mais, então. Agora só eu posso morar naquela casa. Você está me locando? O quê? Você espera... O imóvel é seu. O imóvel é seu. O imóvel você é vai, meu. vai locar para mim. Sim. Você espera que quem usufrua. Não, aí eu coloco na cláusula do contrato que você não pode É fazer a mesma- sublocação. Exatamente, perfeito, é a mesma coisa. Certo. Só que nesse caso do Por que que a gente estádio de coloca? futebol é diferente. Não, é a mesma coisa. Por que você acha que no contrato de locação a gente acaba colocando a cláusula possível sublocação ou não? Que normalmente é sem a sublocação. Por quê? Não, pra pessoa não né, alugar pra outra Para que eu pessoa. saiba que quem eu é que consigo tá buscar usando? você. Não, sim, Em eu relação aos danos, entendo. quem está atrasando? Você. Eu consigo ir atrás de você. Mas no É a contrato da mesma W situação- Torre eles autorizavam. No começo, quando É a eles me- venderam a cadeira, falando, você vai poder fazer isso. É a mesma situação jurídica da responsabilidade civil. Ah, não, nós estamos trabalhando com a sublocação. Ou ainda, quando eu comprei, a W Torres trazia exatamente isso. W Torres? É a W Torre. Trazia exatamente isso. Se trazia na época, tá tudo certo. Não, ela trazia porque era uma coisa comum. A Aí gente tá tá tudo falando de certo, não situações tem problema. diferentes. Agora, o Palmeiras se- quer bater pesado e falar Se que não. verificaram que atualmente não é mais dessa forma que eles estão vendendo, não tem o que ser discutido. É a mesma coisa do Netflix. A situação do Netflix recente. Ah, não, estou cobrando a taxa de R$12,90 por criação de perfil. É, exato. Se né? você Usuário. usar num outro ID sem Exato, ser na sua exato. casa, eles vão cobrar mais. Desculpa, se você está contratando aos meus olhos, tá? Se você está contratando agora esses serviços, sim, eles podem cobrar. Agora, Se quem você tem- já tinha, não. Afinal Exato. de contas, quando nós adquirimos, contratamos os serviços, a gente sabia que poderia criar 4 perfis. Agora dentro eu não do posso ser mesmo cobrado por um perfil a cada Então, um pera pagar lá. uma taxa. Todo mundo compartilha, todo mundo tem família. Compartilha esses perfis dentro da sua casa. Sim. Para que você tenha no seu quarto, eu vou ter lá na sala também, você vai ter lá no seu escritório, a gente vai conseguir utilizar o mesmo login, mas com perfis distintos. Não, mas dentro de casa você consegue. Você consegue usar os quatro. Eu quero usar no celular. Você não, tudo bem, você É até consegue. esse que é o ponto. Só que se você logar com outro IP Derruba. através da internet, ele derruba e exato. se você insistir, ele cobra. Exato, mas isso. esse é o ponto. Eu concordo com você, tá? Só dei o adendo Não pro tinha, pessoal mas, poder mas é entender. exatamente isso. Não tinha isso. Não tem a possibilidade. A gente sabe que não conseguiremos utilizar 2 sujeitos o serviço que foi disponível. Não. Por que eles estão cobrando? É Já que- derrubam. É porque tinha gente emprestando a conta. Tudo bem, sabe? mas a gente consegue usar simultaneamente?
Consegue. Simultaneamente? Você na sua casa e eu na minha? Consegue. Se eu uso o você meu tiver perfil e 2 pontos, você usa o seu perfil. Aí Sim. você vai ter que pagar os R$12,90. É isso aí, é isso que eu tô falando. Antigamente já não podia fazer isso? Não, antigamente podia. Você podia usar normal. Tinha algum momento no contrato falando que não poderia? E na verdade ainda vou um pouco além. Você tá indo bem na parte técnica. Não é só usar nem simultaneamente, nem ser diferente, né? Se você passar a senha para a pessoa, por mais que ela escolheu um só, Sim, um acesso. sim. Se você passar a senha, ela logar no outro lugar, na hora que o acesso da Netflix vê que o IP é diferente, ele já vai cobrar automaticamente. Isso, é isso aí. E pode ser só... Mesmo que só... seja a mesma pessoa. Vou eu cobrar por Exatamente você, isso. você Mas deu aí que a outra gente pra entra, porque você. nós estávamos conversando. Sim. Não tinha isso. Eles começaram a colocar agora. Faz-me rir, né? Exatamente isso. Há uma onerosidade A regra é não ter regra, né, excessiva. Fernando? Há uma onerosidade excessiva para os consumidores. Quem vai ficar no prejuízo? Isso é até um pouco cultural, né? Infelizmente, nosso povo brasileiro, nós somos corruptos por natureza, né? Às vezes é que- essas empresas... Não, vou explicar o que eu quero dizer. Nossa Senhora. Essas empresas trazem as leis ou as prerrogativas dele de fora. A Netflix não é uma empresa brasileira, né? E eles não estão acostumados com o nosso mercado brasileiro, que, poxa, você tem Netflix, vamos rachar o negócio? Eu pago 6, você paga 6? Sabe Mas tá aquela uns coisa 30 que eu acho que é reais. até um pouco cultural. Eu não um acho que pouco disso. corrupto seria a palavra correta. Eu acho que a expressão nós somos criadores de adaptações técnicas não regulamentadas. É diferente. É o Olha, famoso vai, estelionato, sim, né? Não, vai, Dá sim, pra mas a gente não. escuta até no fundo, né? A cuica. Sempre dando jeitinho, vamos Posso encaixar trazer e um levar, exemplo? né? Posso trazer um exemplo para Pode, isso, para pode, cá? pode. Eu fui para Buenos Aires meio que a trabalho, a gente chama de fantura, onde a empresa, o governo, a empresa, os hotéis dividem o custo de trazer agentes de viagem para o lugar para poder conhecer e vender melhor. No turismo a gente chama isso de fantour. Quero virar top, hein? turismólogo. Quero virar Turismólogo. Tava eu em Buenos muito, Aires e eu fui nossa. reclamar, porque eu falei, cara, eu nunca fui tão maltratado por garçom na minha vida, cara. Aí você ficou, Jared, estou reclamando aqui. Mas estou em aí Buenos são Aires. coisas, às vezes, cultural, né? Por exemplo, você vai aqui num bar, como nós estamos aqui no Direito de Boteco, né? Vamos falar que a gente está num bar tomando uma cerveja, você pede a conta da 100, vem a conta 110. Eles já colocam os 10% de taxa de serviço. Na Argentina ou no mundo inteiro, isso não acontece. Você paga o tips, quando nos Estados Unidos, você paga isso à parte. E aí eu fui comentar com o cara, falei, mas por que o garçom aqui me trata tão mal, cara? Eles levam tão a sério assim o país do futebol, o negócio? Ele falou assim, não, Fernando, não é isso. É diferente, é porque eles não... Cara, garçom, em qualquer lugar do mundo, ele tem uma ajuda de custo. O salário dele, quem faz, são as gorjetas. E aqui no Brasil, como a gente já está cultural nosso, a gente já está acostumado a ter isso aí na conta... Ele falou assim, você quer ver mudar o atendimento? Ele falou assim, chama o garçom aqui, fala em português mesmo com ele. Ele falou assim, eu vou te dar propina. Propina do espanhol é a gorjeta. Descobri tá? Não é? porque aqui no Brasil as coisas não funcionam. Estão falando espanhol. Pra você ver que, Emerson, mudou o atendimento, cara. Imagina. Ele chegou e falou assim, eu coloquei um valor que eu achava que seria mais ou menos relativo a isso, debaixo do copo. E falei para ele assim, eu sou brasileiro, mas eu vou te dar propina, eu vou te dar uma gorjeta. Cara, mudou o atendimento. Aí eu entendi também. A frase porque, até cara, combinou, né? Eu sou brasileiro e vou te dar propina. Exatamente. o brasileiro, cara, a gente não se preocupa com isso, porque já tá na conta, a gorjeta. Então, e você vai para fora, e o cara olha lá, ele falou, eu só trabalho com isso. Aí tem lá gente de todas as nacionalidades, até mesmo os próprios argentinos, ele falou assim, por que eu vou atender aquele cara bem? Por que eu vou dar mais atenção para ele se por ele eu não vou ganhar? Ninguém trabalha de graça. Sim. A real é essa. Todo mundo quer ter um merecimento pelo seu trabalho. E quer ser valorizado também, né? Mudou o atendimento. E nesse momento eu tava com o pessoal da agência, tava com tudo. Mas depois eu fui fazer o turismo, andar a pé lá e tudo. Em todo lugar que eu chegava, que eu percebia que tava sendo mal atendido, eu chegava, chamava o cara e falou, meu amigo, eu sou brasileiro, mas eu dou gorjeta. Mudou o atendimento. Às vezes e eu falo às vezes isso pro cliente, o cliente acha que eu tô sacaneando ele, ou falando alguma coisa. Não, cara, isso muda, é cultural nosso, do brasileiro. Mas só uma observação. É facultativo, tá? Aos consumidores. Sim. Não é obrigatório. Não, não quero pagar 10%, não paga 10%. Quero pagar 3%, pode pagar 10%. E tem gente que fica muito constrangida, hein? 15%, sim. Muita gente. Eu digo Mas- porque eu saio com meus amigos. Essa semana, por exemplo, a gente saiu e nós fomos para um lugar e as pessoas, tipo assim, ficam constrangidas de falar dos 10%. Sim. Uns pagam, mesmo sem querer, e eu não. Eu sou o tipo do cara que se eu fui bem atendido, igual Outback, atendimento excepcional. Ali eu não tenho coragem de falar que eu não vou pagar.
Mas você vai em outra lanchonete que você encontra com o cara que já vem igual você falou, cara fechada, cara amarrada, joga o suco lá, pega, joga. Não paga. Meu amigo, pode cobrar e tira os 10%. Não, mas você vai tirar os 10%? Vou. Sim. Fui mal atendido. Eu nunca dou carteirada em ninguém. Eu só falo que eu não vou pagar e ponto final. Isso. Acabou. Perfeito. Só que, Emerson... E não aí tem um mínimo também. Não tem um mínimo. Então? 10%. Você pode estipular, vou pagar 5%. Você pode pagar 5%. Acabou. Não há uma legislação que obrigue, nem que quantifique, nem que traga ali uma porcentagem mínima. Não. Isso é bom livre pra do você consumidor. saber, viu? É que nem no navio, né? No mundo inteiro, quando você vai fazer um cruzeiro, as gorjetas, elas não são taxadas. No Brasil, hoje mudou, porque no mundo inteiro eles também se adequaram um pouco a isso, que ninguém mais está querendo gastar com gorjeta, né? Mas antigamente, logo no começo, por exemplo, quando o cliente olhava o preço de um cruzeiro na Itália, por exemplo, pelo site, ele vinha comprar comigo, o meu era 10% mais caro, ele me perguntava por quê? Porque eles já sabem que é cultural nosso, que o brasileiro não dá gorjeta, e quem trabalha dentro do navio também depende dessa gorjeta, eles cobravam já vem antes. embutido no pacote. Já vem embutido. Aí se o cliente falava assim, mas por que lá fora tá mais barato que aqui? Eu falava, porque lá fora a taxa, as gorjetas antecipadas são opcional. Aqui no Brasil já virou regra. Você tem que pagar a gorjeta antecipada, porque é uma coisa que não é cultural nossa. Fernando, agora deixa eu te fazer uma pergunta. Eu nem sei se legalmente isso pode. Pode, Arnaldo? Como? Cobrar gorjeta antecipada. Não pode. Não pode. A gorjeta é Mas ela entra como facultativa taxa de exatamente serviços, ao né? consumidor. É aí que entra o ponto da discussão das taxas, né? Porque a taxa de serviço posso até argumentar, dependendo da situação do contrato, como venda casada. Espera lá, estou contratando o seu serviço para trazer aqui os petiscos para nós comermos, etc. Mas você já está cobrando uma taxa antes? Não, eu quero os petiscos. Exato. Essa taxa seria uma venda Se acontecer casada. alguma coisa dele não ser servido. Exato. E aquela... Exatamente isso. E aí, inclusive, desculpa interromper. Não, Inclusive, recentemente está tendo uma discussão em relação às taxas bancárias. Daquelas taxas que são cobradas de forma indevida, já houve decisão a respeito que não. Se é o Aquela de serviço manutenção gratuito, bancária, isso, R$ 39,90, aí manda Exato. lá o banco feito Exatamente isso. Não, se é um serviço gratuito, já é inerente à sua atividade, não há o que ser cobrado. E aí esses consumidores que eventualmente estejam vivenciando esse tipo de cobrança podem pedir a restituição, a indenização. Uma dúvida, um adendo, né? Na verdade, eu vou fazer uma pergunta para ele depois para você sobre o cruzeiro, manter o cruzeiro na mente. Quando a gente viaja, a gente chega em alguns estabelecimentos que não é muito comum aqui em São Paulo. A galera que está assistindo a gente de outros estados, eles vão saber. Você senta num barzinho, vou dar um exemplo de Recife. Fui lá para Recife, tal, sentei. Aí tem um cartaz enorme escrito assim, conforme lei municipal tal, é obrigatório o pagamento do cover artístico. Esse pagamento, ele é obrigatório? Você colocou a observação muito bem. Tem informação? Tem a informação. Pode Enorme cobrar. lá, grandão. Pode Se cobrar. tiver... É isso. Então- Todos os estabelecimentos. Isso é âmbito nacional. Que aí tá? você Não escolhe só se em- fica lá ou não. Não só em Recife, é âmbito nacional. Você entrou num bar, numa casa noturna, tem lá, cover artístico é cobrado. Se você sabe que se você acessar este estabelecimento e usufruir, utilizar aquilo que eles estão propondo, você tem que pagar o cover artístico. Ah, não quero pagar o cover artístico. Tudo bem, procure outro estabelecimento. A informação clara e precisa evita o Exatamente, problema. ostensiva, exatamente isso. Perfeito. Entendi. Por isso que eles colocam bem grandão, porque eu lembro que o cara tava cantando e o cartaz era maior do que o cara que tava cantando. Sim. Tipo, a bancada É tá- já para evitar o tá problema. banda- é, entendeu? Mas você falou um ponto que me trouxe aqui à memória, quando a gente está na praia e vem aquele cardápio, que você percebe que eles tamparam o valor e escreveram por cima. Sim, Em épocas de turismo, eles fazem isso. eles aumentam o valor. Eles aumentam o valor. Eles não podem fazer isso. Isso é proibido. Mas aí como que você vai provar que era outro preço? Aí que entra o ponto. Você tem que tirar a foto e depois, se você for discutir a respeito, vai ter que fazer um boletim de ocorrência e ajuizar uma ação contra eles. E é por isso que muitas vezes, aos meus olhos, o PROCON ele é muito limitado. O PROCON, que é o órgão responsável para fiscalizar, inclusive, essas empresas, eles poderiam atuar de forma mais Incisiva, severa, né? incisiva, veemente. Poxa, você fez isso, não tem problema, estou te aplicando a multa agora, você tem que aplicar agora, senão estou fechando o seu estabelecimento agora. Essa autonomia não é dada ao PROCON. Então, é uma situação muito complicada. O que eu recomendo se passar por uma situação como essa? Chama o rapaz, o responsável, assim, olha, o valor aqui, vi aqui na semana passada, não era férias, era esse, porque vocês estão aumentando. Eu quero pagar o valor que eu sei qual que é a realidade. que vocês- Aconteceu um Exato. terremoto, um tsunami, para mudar o preço, meu Não amigo. tem razões para volta tanto. pra Então, lá. volta o mesmo valor. Inclusive os 50%. Ah, quero meia porção. Eu acho que todo mundo já vivenciou isso na praia, né? Pega lá o cardápio, meia porção, uma porção inteira, 120. Meia porção, 70. Espera lá. O que seria meia porção? Dentro do valor, 60. Eles não podem fazer isso.
correto? Cobrar é R$60, que corresponde a meia 50%. porção. Ou Exatamente. senão eles colocam assim, ó, uma porção inteira, R$100. 60% da porção, 60 reais. Altera o percentual para não sair no prejuízo. Pronto, tá todo mundo resolvido. Mas, por exemplo, se ele está calculando o preço, estou falando assim como, por outro lado, aqui também vai como empresário que eu sou. Se ele coloca o preço, ele quer vender a R$100 a porção inteira, e ele quer, se a pessoa que pede meia porção, onde o custo dele, que ele foi calculado a 100, ele não tem o direito também de querer cobrar 60? Se ele colocar por escrito isso no cardápio ou não? É por isso que você é empresário e ele é consumidor. É o risco do negócio. Não tem como você trabalhar com a possibilidade mas a pergunta é... da informação. Não, se é meia porção, eu não consigo trabalhar com valor acima do meio. Não, mesmo que o custo seja o mesmo. Exatamente isso. Exato. Mas a minha pergunta é, se tiver por escrito, pode? Não, ainda assim, porque é o que eles fazem. Meia porção, do exemplo dos R$120. Meia porção, R$70. É o que eles fazem. Eles colocam por escrito isso. Eita, eu vou virar um briguento de Eu não primeira consigo. classe na praia, olha. Essa Dá eu eu não na Praia sabia, Grande, era não mais se abrando. curiosidade do que... Sim. Mas está escrito no cardápio, eles colocam isso. Meia porção, em vez de ser R$50, 50%, perdão, 50% dos 120 daria aí os R$60, eles colocam R$70. Ou às vezes coloca até 75, justamente para trazer essa margem que você muito bem colocou. Se para você Só não que ter essa proveitoso, venda apenas uma responsabilidade- porção inteira. Exato. Coloca então o valor correto. Ou ainda, se eu vou trabalhar com a margem de 70% correspondendo a meia porção, coloque o valor 140. Esse ônus é do empresário, é o risco do negócio. Você pode vender, só que tem que tomar cuidado da forma que você veicula a informação. Isso, Senão, sob pena de responder por Vai dar publicidade problema. enganosa e Sim. oneração excessiva ao consumidor. Porque nesse caso ainda fica... Qual que é a estratégia? Você quer que a pessoa compre a de 120. Aí ela quer comer menos e ela fala assim, vou Mas pagar compensa 70, mais, é melhor eu comprar outra. E aí o Isso, é cara isso aí. acaba ganhando, É entendeu? isso mesmo. É isso Essa- mesmo. essa Você é a condiciona a compra. agora eu queria fazer uma pergunta para você, Fernando. Seguinte, chegou lá para vender o pacote de viagem. A gente sabe que existem inúmeros problemas que podem acontecer e que são imprevisíveis. Atraso de voo, cancelamento de voo, overbooking. Eu vou explicar o que é overbooking. É quando você compra a passagem e aquela passagem, aquele voo é comprado. São tantas vendas que ele acaba superlotando e aí precisa passar para um outro voo. Quais são as dicas que você... Ou melhor dizendo, quais são os maiores problemas que você já enfrentou em relação cliente-vendedor e quais são as dicas que você dá para situações como essa? Então, eu vou até contar uma historinha rápida, Fica que é à uma vontade, coisa que adoro me historinhas. revoltou. Era um cliente de baixa instrução, né? A palavra que nós acha que a pessoa é ignorante é a pessoa que é brava. Ignorante é a pessoa de pouco conhecimento. Sim. Ele foi para Recife, embarcou normalmente. Na volta, o nome dele era João Silva, por exemplo. Eu não lembro o nome dele, assim, isso é fictício, tá? Ele chegou lá para fazer o check-in, o cara falou assim, não, o senhor já embarcou, o senhor tá dentro do avião. Nossa Deus. Como? Como isso? Ele falou assim, não, o senhor já tá dentro do avião. E como era uma pessoa de baixa instrução, o cara fez, ele precisava voltar, vendeu outra passagem para ele. Ele só foi me contar isso quando eu encontrei ele no corredor do shopping, que eu trabalhava no shopping na época. Ele falou, pô, Fernando, você me ferrou, não me vendeu a passagem de volta. Eu falei, como não te vendeu a passagem de volta? Homônimo. O cara deu baixa no nome dele, porque era um nome comum, de João outra Silva. pessoa. Cara, e o cara da companhia aérea, por preguiça, aí também às vezes assim não dá pra generalizar, cobrou de novo dele a passagem. Eu fiquei revoltado, mas ele aceitou aquilo. Você entendeu? É que na mesma coisa do overbooking. O voo devia estar em overbooking, ele pegou uma pessoa de baixa instrução e o cara aceitou. Ele foi passivo. O que ele teria que fazer numa situação dessa? É por isso que tem a Infraero. Ele tem que ir na polícia da Infraero, falar assim, ó, tem uma pessoa que embarcou no meu nome, chama a polícia. Você entendeu? Às vezes as pessoas não sabem o direito que tem. Hoje, por exemplo, para você ter uma ideia, se você chegar no aeroporto com seu check-in feito e você não embarcar por overbooking, a companhia aérea paga uma fortuna. Olha, eu cometi um agafe, então vou contar uma historinha adendo a essa. Você entendeu? Lua de mel. Passagem comprada. Chego no aeroporto, todo cheio de pose. Senhores passageiros do voo 1, 2, 3, 4, com destino a Natal, Rio Grande do Norte. Falei, pois não. O voo de vocês sofreu overbooking. Eu não sabia o que era isso. Eu digo, o que é isso, filho? Ah, o voo de vocês está lotado, infelizmente vocês não vão poder embarcar. Aí você já imagina, né? A síndrome de advogado. Mas isso é inadmissível. Como pode? Meu voo cancelado, lua de mel, senhor, cada passageiro vai receber R$1.000 de indenização. Diz, pra que pressa? Podemos esperar, amor? 1.000 pra você, 1.000 pra mim. Aí ela, mas a gente só vai embarcar daqui 4 horas. O cara, vocês vão ganhar não sei quanto, acho que era R$80 ou R$100 pra poder comer. Eu falei, pra que pressa? Vamos nos alimentar.
Mas isso acontece com... Acredito que eles devem indenizar todo mundo. Talvez não no mesmo valor, né? Você falou e eu lembrei de um cliente. Ele foi embarcar para Cancún. Aí ele não chegou lá, ele foi para o aeroporto, liguei na casa dele, ele foi para o aeroporto, tentei, ele desligou o celular quando você vai entrar no avião. Eu procurando esse cara por tudo quanto é lugar. Os guias lá em Cancún me ligando, falou, Fernando, o fulano não chegou, tô aqui esperando ele com a plaquinha faz meia hora, já tem comitiva de festa aqui, e o cara não chegou. E eu não conseguia falar com esse cara. Quando eu consegui falar com ele, Fernando, me desculpa, cara, é que assim, o voo era de madrugada, o que ofereceram para ele? Falei assim, você quer $100 para não embarcar nesse voo, embarcar no próximo? Ele falou, não, $100 é muito pouco. O senhor quer $200? Não, muito pouco. Eu falei assim, o senhor quer $500? Eu te pago o Caesar Park aqui do aeroporto, ainda te coloco no voo daqui a 15 horas na executiva. O cliente fala... Pra que preço? Que é Caesar Park? Pra que preço? Mas ele podia ter pelo menos me ligado, né? Pra mim não ficar procurando. Meu amigo, eu com R$2.500, passagem executiva e esse monte de regalo, ligava nem pra minha mãe. O que é Caesar Park? O que é Caesar Park? Não, seria um hotel 5 estrelas. Ele, sim. pagaram pra ele... 5 estrelas, passagem executiva, tudo isso por 15 horas? Eu não ia mais. Falei, não, deixa eu ir amanhã, pode ficar tranquilo. Eu fico por aqui mesmo. Esquenta não, quando tiver uma vaguinha aí eu entro, fica tranquilo. Pode mandar mais uns dólares se eu precisar. Quando acontecer isso, só me liga, me avisa, né? Tem um ônibus da Gontijo aí que vai pra lá também, um São Geraldo, eu vou de ônibus, não tem problema. Mas, lembra que eu falei pra você segurar aquela questão do cruzeiro? Muita gente tem dúvida em relação à contratação do serviço do cruzeiro. Eu gostaria que você desse uma explicada pra gente, assim, como que funciona a tratativa. A pessoa chega lá, ela fecha o cruzeiro, aí aquele cruzeiro, às vezes, não sei se é verdade, mas já me falaram, eu nunca fiz cruzeiro, tá? Só por isso que eu tô perguntando. Se não preencher uma cota de pessoas que fecham, não tem a viagem, isso é verdade, não é? A documentação, aqueles cruzeiros internacionais que você passa por Uruguai, Chile, Argentina, como que funciona? Eu queria que você desse uma explicaçãozinha aqui, bem top, assim. Então, cara, assim, desse caso eu nunca tive, assim, porque assim, a operação de um navio é muito grande. Eu acho que para o navio cancelar e voltar, porque assim, o navio, eu brinco que ele é verão eterno, né? Ainda é summers. Porque, por exemplo, o navio hoje ele está na Europa. Quando fica o inverno europeu, eles vêm para o Brasil. Quando isso chega no inverno brasileiro, eles voltam para a Europa. E a operação de um navio é gigantesca, né, cara? Para você ter uma ideia, 5, 6 mil pessoas. É uma cidade. É uma cidade. É uma cidade. Outro mito também fala assim, por exemplo, se eu passar mal dentro do cruzeiro? Cara, o centro médico de um cruzeiro hoje é melhor do que muita cidade. Imagino. Então, para quem tá assistindo a gente, se ficar preocupado que vai enjoar, tem um centro médico específico. E assim, eu fiz um curso uma vez, que quando o cara falou assim para mim, eu falei assim, pô, esse cara tá querendo me vender, mas tem fundamento, né? O que acontece de pessoas, eu não vou fazer cruzeiro porque eu vou passar mal, eu vou enjoar. Cara, o cérebro humano, ele capta tudo. Se você falar pro seu cérebro, eu vou enjoar, o que vai acontecer quando você chegar no porto? Você já vai ficar vomitando na entrada, já. Você nem dá então. Mas como no boteco todo mundo tem um pouco de coisa, eu como médico indico, compra um Plasil, coloca na bolsa e vai que vai, meu patrão. Eu vou te falar diferente. Conversa com o seu médico, porque, por exemplo, geralmente tem um outro remédio que é pra... Vonal. Não, que é pra enjoo. Vodka. Dramin. Só que o Dramin, ele tem um efeito colateral, ele te dá um sono danado. Por isso que é melhor de vodka, porque ser bêbado você não vai sentir nada. Ele não prescreveu já tá tonto, Dramin, né? Eu falei, tá vendo? Aqui todo mundo é doutor. Não brinca Na verdade, eu tenho que respeitar o direito do consumidor, então eu falo pra ele, converse com o seu médico primeiro e faça um test drive, toma um Dramin e vê como que vai reagir no seu corpo. Você entendeu? Porque, por exemplo, você falou do outro remédio que você falou. O Vonal. O Vonal, para você, ele pode ter um efeito. Para mim, ele pode ter outro. Então, eu sempre falo pro cliente, às vezes é um carinho pequeno, mas muda. Eu falo assim, conversa com o seu médico, faz um test drive antes. Porque a ideia que você tem, para você que nunca fez um cruzeiro, cara, a sensação que você tem é que você está entrando dentro de um shopping center. Putz, que top. De tão grande que é o... Dormir no shopping e acordar no shopping. E tipo assim, a pessoa que vai fazer um cruzeiro, ela tem que se preocupar com visto? Ela tem que tirar o visto para parar nos lugares? Se for isso Uruguai... Aí o que eu falei, você lembra que eu falei que a regra do turismo, a regra é não ter uma regra definida? Porque quando você fala em cruzeiro, se ele for sair daqui de Santos, hoje, essa temporada, ele tem que ter aqui já acabou essa temporada, na próxima temporada ainda não saiu a regra exata,
que também é uma coisa que já aconteceu comigo. Vou até fazer uma pergunta para você, aproveitar que Sim, a gente tá aqui pra isso. ou, digamos assim, Nosso a bate-papo. consultoria jurídica. O que aconteceu? Na quinta-feira à noite, eu entrei no site da companhia aérea, o cliente não precisava, que na época do Covid, não precisava de ter um seguro viagem para viajar. Na sexta de manhã, quando ele chegou no aeroporto, tinha acabado de mudar a lei e ele falava que ele só podia embarcar se ele tivesse o seguro viagem. A sorte é que esse cliente também ele usou um pouquinho de bom senso, porque ele se sentiu enganado, porque você falou, é minha responsabilidade dar para ele, mas assim, ele viu que eu assim, às vezes eu prefiro, não sei, prefiro falar para o cliente, eu não sei, vou atrás da informação. Fui, liguei na companhia aérea, entrei no site, não precisava. No dia seguinte mudou a lei, passou a exigência do governo, que é uma situação também que estava todo mundo sem saber o que fazer Totalmente no começo atípico, do Covid, né? Fora da curva. Falou assim, o senhor só vai embarcar se você contratar um seguro. Essa cliente, ela contratou, ela ficou brava, depois ela veio e me contou o que aconteceu, mas ela acabou falando, Fernando, eu não tenho nem coragem de pedir uma indenização ou de falar alguma coisa para você, porque eu vi que não foi uma recomendação sua, foi uma coisa que mudou do dia para a noite. Você entendeu? Que nem, por exemplo, hoje o cruzeiro. Para fazer o cruzeiro na temporada passada, você só podia embarcar se você tivesse um seguro viagem com cobertura para o Covid. A próxima temporada está aí e eu ainda não sei. Hoje, nesse momento, hoje não precisa. Mas isso em relação a seguro. Aí eu te faço a seguinte pergunta. Aí eu, Emerson, vou fazer um cruzeiro, quero sair daqui e desembarcar em Milão, Itália. Eu preciso ter o passaporte e o visto? Porque, tecnicamente, eu vou entrar em outro país. O que eu preciso? Não. Aí é que tá. É mais fácil eu te falar os países que eu lembro de cabeça, assim, é que tem uns países mais exóticos que eu não sei te responder de pronto. Claro. Mas hoje, que o brasileiro precisa seria China, Japão, Estados Unidos, Canadá. São os países que você precisa de ter visto. De visto. Que às vezes as pessoas confundem você ter o passaporte com o visto. Sim, não O tem nada a ver uma coisa com a outra. o passaporte seria, se você traduzir, seria o seu RG estrangeiro. Que é um RG que você, se estiver dentro do Mercosul, você embarca com a própria... O visto é o como se fosse RG mesmo. autorização para poder entrar. Exatamente, para dizer se... Agora, uma outra coisa que acontece também, que aí independe da gente, por exemplo, você me perguntou, posso ir para Milão, preciso de visto? Eu vou te falar, não, você não precisa de visto. Só que o que pode acontecer é você chegar lá em Milão, na hora que você for entrar lá, eles te fazerem uma pergunta e te deportar. Porque o país, eles não pedem visto, mas eles podem te deportar. Eles podem chegar e falar assim, não, Emerson não é bem quisto aqui, ele vai ser deportado. Ele tá com essa cara aí de que vai querer trabalhar aqui e não vai voltar nunca fazer uma mais. mão de obra ali no mercado da construção civil. Puxa vida, dessa eu não sabia, bicho. E aí, assim, aí o cara falou assim, mas você me falou que não precisava de visto, não precisava de nada. Eu falei, não, você não precisa. Para ir lá e voltar, fica tranquilo. Para ir lá e voltar, não tem problema. Mas aí ele chega lá e é deportado porque E assim... Mudou a regra. Não é nenhuma regra. É a autoridade de imigração local lá, italiana, que simplesmente achou que você era suspeito, que você estava indo lá para fazer uma migração ilegal, ou seja, ir lá para trabalhar, tirar o sustento de um italiano, e te trouxe de volta. A gente falou, não, volta, não quero você aqui. E por alto, assim, de cabeça, nos países da Europa, assim, qual que você lembra que precisa de visto para poder entrar? Europeu hoje nenhum mais. Nem a Rússia não precisa mais. Antigamente precisava mas lá eu acho que ninguém quer entrar por agora. Posso errar alguma coisa, cara, porque a Europa é um continente, tem vários países. Fala da Espanha. Mas, digamos, dos turistas, são os mais... Eu, por exemplo, estou há 25 anos trabalhando com isso, né? Eu até hoje só tive um cliente deportado. E vou te falar o porquê. E às vezes eu pergunto, você está indo para morar ou não? Porque... E a pessoa chegou com um perfil estranho, né? O cara tá sem sim, emprego. Eu já aí ele prefiro falar arruma para ele dinheiro assim, para não, ir. ó, eu prefiro às vezes nem atender. E falar assim, ó, se você... Porque é muito difícil pra gente. Porque é um sonho, né? E geralmente quem tá indo para morar, ele vendeu tudo. Ele vendeu casa, ele vendeu um monte de coisa, ele juntou todo o dinheiro, você imagina. Aí você vai, chega lá e é deportado. Nossa. E isso não A tem frustração regra. do sonho que a gente falou no começo. Exato. Mas aí também tem que ter um bom senso da pessoa que vai construir isso, né? Que vai colocar na ponta da caneta. Trazer à prática isso. Não adianta você pensar que é vender tudo, pegar todo o proveito, todo o dinheiro que você conseguiu angariar e simplesmente picar a mula daqui para lá. Não é assim, né? Por exemplo, um dos vistos mais difíceis, pelo menos até hoje, para se tirar é o americano. Eu nunca vi tanta burocracia. Fiz o agendamento do meu para daqui, acho que um ano. A gente estava vendo o site 1 ano e meio, né? Janeiro de 24. A gente Janeiro agendou de no ano passado. Eu agendei o ano passado. Mas para isso já tem que ter aquela cautela de você informar que você tem um emprego fixo, que você tem residência própria, que você tem carro. Mostrar, dar lastro, dar fundamento. Olha, eu tô indo, mas eu vou volto. voltar. Exato, porque chega um cara lá, Joaquim da Silva Nazário.
24 anos. Não tem nada aqui. Não tem um carro, não tem onde cair morto, não tem emprego. Tô indo para os Estados Unidos. Fazer o quê? Não, vou passear, vou passar 15 dias na Flórida. Pera lá. Passar 15 dias na Disney. Vai passar 15 dias na Disney, filho? Já viajou para fora? Não, aqui é a primeira vez. Não, você não vai agora. Fica tranquilo, Espera mais descansa um pouquinho mais. Senta lá, Cláudio. Não tenha pressa, pra que pressa? E às vezes é injusto isso. Quantos casos eu já não vi, tanto que hoje em dia eu falo pro meu cliente, eu falo, cara, quantas pessoas não vão lá com o sonho de ir pra Disney? Eu falo, meu amigo, qual que é a documentação? Eu falo, o primeiro passo, você tem passaporte, você tem visto? Não. Então, o primeiro passo, lição de casa. Entra lá no pai de todos, o Google, joga lá, passaporte, o que você precisa? Depois que você tirou o passaporte, joga lá, visto americano, o que você precisa? Você entendeu? E isso é uma documentação pessoal. A agência não pode nem fazer isso. A gente pode indicar um despachante, que é uma pessoa especializada, que faça isso, você entendeu? Mas é muito frustrante. Como eu já tive casos uma vez de um cliente que ele chegou lá, falou assim, não, mas eu quero comprar o pacote, mas sem o visto, o senhor vai assumir o risco? E a pessoa comprou e não deu o visto. Cara. Você entendeu? Perdeu dinheiro. Perdeu dinheiro. Mas ele saiu da loja. É por isso que também assim, não dá para generalizar. Existem pessoas e pessoas. Eu dei todas as informações para ele. Assim como tem pessoas que você não dá informação e ela busca por você e tem aquela contrapartida, né? Sim. Eu tenho um outro contraponto aqui pra gente fazer. Você falou que no quiosque, na praia ou algum lugar, a pessoa não pode aumentar o preço daquele produto, né? Vamos colocar assim, na época de alta temporada, certo? Perfeito. Só que a gente sabe que no ramo do turismo, quando você está na alta temporada, o preço vai lá no alto. Isso não é um pouco contraditório? Não faz muito sentido? Qual que é a abrangência jurídica para isso? De aumentar tanto? Igual ele falou, eu pago R$500 numa passagem agora, só que se eu for viajar em julho que tá, né, que a gente está nesse mês de julho agora, qualquer passagem vai ser mais de R$1.500. Uhum. Explica ali para o seu Zezinho o que é a abrangência jurídica, filhinho, por favor. Ah, sim, a abrangência Abrangência jurídica, o que o direito está falando sobre isso? Como é que ele está Isso. entendendo essa Até situação? onde ele alcança, entendeu, gente? Abrangência jurídica. Isso. Desculpa, viu? Pronto, Não, sem problema. obrigado, o senhor é muito gentil. De nada. Tá? Vocês Minha mãe nunca também se fala. deram, vão brigar por quê agora? Nessa situação, é justamente a oferta e procura de acordo com a época. É diferente quando nós estamos na praia. Na praia, ali já há um fluxo natural em relação aos produtos que são adquiridos para expor à venda daquele comerciante. Quando nós estamos falando da área de turismo, a gente consegue comprar uma passagem agora para 2024. 24 que vocês vão? Sim. Janeiro? O agendamento tá para 24. Não, o agendamento Você- dá entrevista Ah, tá, só. tá, Não tá, comprou nem a isso, passagem. é. Eu vou viajar em agosto agora para Toronto, Perfeito. Canadá. Vou fazer um intercâmbio lá. Suponhamos, então, você quer comprar agora. Você vai conseguir? Talvez sim, mas o valor, você acha que vai ser mais barato ou mais caro? Não, agora já está bem mais caro, porque já Por está conta da próximo já. oferta e da procura, que é justamente o que trabalha no ramo dele, do ramo de turismo. Se eu comprar, inclusive, né, aqui eu acho que todo mundo que está nos assistindo aí vai se lembrar disso. Lembra da época que a Gol, se eu não me engano era a Gol que fazia Passagem isso, de na R$1. madrugada, R$20. Tinha gente que ficava acordado pesquisando. Por quê? Eles faziam essa venda justamente para preencher os assentos que estavam vagos. Para que eles não sofressem tanto prejuízo na venda, no transporte da aeronave. Então, a situação envolvendo o pacote de turismo é a mesma. Se você for buscar agora, para amanhã, tem a convicção que será caro. Sim. Se você buscar para 2025, talvez tenha até uma facilidade maior para até barganhar o valor dessa passagem, junto à companhia aérea, ou não. Sim, sim. Posso te fazer até uma pergunta? Justamente pelo encaixe. Invertendo pessoa as coisas, que nem procurando, né? ele Poucas está querendo pessoas. se programar para agosto. Aí ele vai lá, olha, a passagem tá R$5.000. Ele vai e compra. Aí chega em julho, a companhia aérea vê que tá com os lugares vagos, decide vender a R$3.000. Isso também acontece, ao contrário, Sim, né? sim. A companhia aérea é obrigada a devolver essa diferença para ele? Não é obrigado por causa da época. Eu É a mesma pensei, situação. eu Qual foi pensei o momento nessa que você pegada. comprou? Foi naquela época, o valor era esse. Eu Qualquer ofereci, você eventualidade comprou. que ocorreu, que deu abertura para melhorar o preço, vai beneficiar quem comprar agora. Exatamente. Mas, para quem comprou lá atrás, era Perfeito. aquela. Que no âmbito, né, nossa área, Sim, né, é um sim. negócio jurídico perfeito à época, preencheu todos os requisitos, ele é válido. Exatamente. Como já aconteceu comigo, inclusive com um amigão meu. Ele chegou e falou, Fernando, vim aqui trazer um amigo, meu pai e meu irmão, para comprar uma viagem, só que eles têm que ir exatamente nesse voo, porque já tem um pessoal que comprou. Eu falei, cara, é o voo mais caro que tem.
vai estar $2.000. Ixi, Ele, eu não tenho o que fazer, eu Deus tenho que livre. ir nesse voo. Eu digo, não tenha pressa. Passou uma semana, ele veio lá com os $2.000, disposto a pagar os $2.000, super contente. Ó, Fernando, consegui uma folguinha, eu vou junto. Puxei para fazer a reserva para ele, $500. Quase que eu perdi a amizade, né? Não, para explicar Sim, para sim. ele, porque não Entendi sou, a não é, é época. que às vezes as pessoas, quando você tá atendendo ela associa Fernando companhia aérea, mas eu não sou companhia aérea, eu simplesmente vendo o produto, entendeu? Eu acho que E às vezes intermediar, acontece Fernando, os dois também, né? eu penso que intermediar deve ser mais difícil do que fornecer propriamente dito, Extremamente. sabia? Sim. Mais arriscado. Porque você é um elo, né? Uma ligação entre quem entende muito e quem não entende nada. Você tem que pegar de lá, esfarelar e entregar para a pessoa de forma muito simples. Então você vai conversar desde um advogado que consiga compreender de forma clara, até um senhorzinho que trabalha mexendo com limpeza e que está indo para o Nordeste uma vez, depois de 20 anos, sem ver a mãe. E é normal. E você precisa explicar para ele a mesma coisa que o advogado entendeu. Exatamente. Então você se coloca numa posição... Lógico, né? É o risco da É o risco da atividade. da profissão, mas assim, é uma posição muito difícil, cara. Uma cena que me marcou, uma vez eu atendendo, o cara era procurador federal. Aí ele falou, Fernando, eu esqueci meu cartão de crédito, mas faz no boleto. Aí eu falei, vai aprovar. Mandei pro banco, fiz tudo. Recusou. Eu falei, doutor, Nossa, você tá com alguma Eu restrição? jogaria a cadeira pra trás e falar, tá com o nome sujo! Quer viajar? Ele quase me deu voz de prisão, porque assim, é uma pessoa tão honesta e tão de bem, que ele achou um absurdo. Ele falou, você tá achando o quê? Eu sou procurador, falou um monte. Eu fiquei Já assustado. É a carteirada. Uma dessa eu já falava, não! É com o nome sujo, querido! Não, mas eu fiquei... Aí, passado... É que hoje em dia também... Isso é um pouco mais antigo. Depois eu só soube que ele estava com alguma restrição no nome dele. Na época ainda podia falar. Hoje em dia não poderia falar ou só sim ou não. Eu nem saberia. Passou uma semana, esse cara foi lá me pedir desculpa. Ele falou, pô, Fernando, uma casa que eu vendi há 10 anos atrás, a pessoa transferiu para o nome dela e deixou uma conta de R$20 em aberto, em Botucatu. Na época, lembra até a cidade, né? Ele falou, me pedir desculpa, mas na hora... A primeira informação que eu dei nele, o cara ficou muito bravo. Só que o que acontece? O turismo é uma coisa que eu vendo um papel. Eu falo que eu vendo um papel, eu vendo um sonho. Que nem você está vendendo um carro, você está vendendo uma caneca, alguma coisa, você entrega aquela caneca. Eu vendo um sonho. Você entende? Então, assim, eu não tenho... E é a forma mais restrita que tem de crédito hoje em dia, acho que é o turismo. Porque você não tem, que na escola fala assim, eu comprei um carro, aprovou 100 mil, não quer me aprovar uma viagem de 5 mil? Eu falei assim, mas o carro o senhor comprou, mas tá pro banco ainda, né? Ele tá alienado. Não tem como tomar a viagem de você. Fala, não, eu vou viajar no seu lugar. O banco, o Devolve gerente, as vai- Qual vai fotos. ser a garantia, né? É o MIB Homem de Preto, eu vou lá, vou colocar um negócio, Vai você esquece esquecer, tudo o que então. aconteceu da viagem. Ô, Henrique, deixa eu te fazer uma pergunta. Pessoas viajam a todo momento, certo? Sim. Principalmente nessas épocas sazonais. Sazonal significa o período da alta temporada. Como é comum, quando elas vão a esses lugares, elas costumam adquirir produtos. Então, por exemplo, o cara que vai para fora, Paraguai, Uruguai, Argentina, ele compra algo lá, mas aí eu estou falando num cenário internacional. Mas vamos dizer aqui, viaja para o Nordeste, compra um fone de ouvido, um celular, um aparelho. Como é que você dá as dicas para as pessoas de como se prevenir de eventual golpe, ou até mesmo para exercer o direito à garantia, porque a pessoa mora aqui, comprou um produto lá, muitas vezes eles não sabem aonde entrar com a ação, se a garantia é aquela estendida que eles vendem de 30, 60, 90 dias, 7 dias. Nos explica em relação a isso, por favor. Tá. Todas as vezes que nós estamos falando de qualquer aquisição quanto a produtos, a responsabilidade direta destes é do fabricante. Então, se você comprou um smartphone lá no Nordeste, veio para São Paulo, a responsabilidade é do fabricante em relação a tudo que aquilo vem a apresentar no produto. Uhum. Poxa, mas eu quero discutir em relação ao comerciante também que me vendeu lá. Isso é possível? É possível. Mas para evitar a fadiga, é sempre bom a gente buscar direto ao fabricante. Então, se a gente tem um smartphone ali da Apple, por exemplo, comprei lá no Nordeste, a gente teria como discutir perante o comerciante, olha, esse celular não está acessando a internet. Teríamos? Teríamos. Mas o que é mais breve, rápido para o consumidor? Ir direto no fabricante, na Apple. E aí a gente busca a assistência técnica, né, daquele respectivo fabricante e a gente consegue sim discutir aí. Em relação aos prazos, a própria legislação traz isso. Quando é um produto não durável, 30 dias. O que seriam produtos não duráveis? Alimentos, cosméticos. A sua extinção, o seu desaparecimento é imediato. Quando a gente fala de um perfume, por exemplo. Ah, não, mas tem lá 1 litro. Tá bom, mas quando você deu a borrifada, o que aconteceu?
999 ml. Se extinguiu. Sim. Esse é um produto não durável. Então, se você for pegar o produto, vou medir, né, o consumidor ferrenho, né, pegar, vamos falar aqui da nossa área, né, vai lá no litrão, pega lá, vamos medir o litrão, né, ver se tem realmente 1 litro. Tem lá 900 ml. É um vício. Porque a gente consegue ainda consumir, só que está faltando 100 ml. Prazo Você de vai pagar como se 30 dias para que aquele fabricante venha fornecer 100 ml. E é por isso que, normalmente, esses fornecedores, esses fabricantes, eles mandam um kit. Porque não compensa... contei agora vai ficar numa polêmica, né? Biscoito ou bolacha, né? Comprei lá, tem 12 unidades. São Paulo, Rio. Tem 12 unidades, colocou tudo no prato. Poxa, vieram só 10. E o restante? Ele vai mandar uma bolacha para você? Um biscoito para você? Não compensa financeiramente. Sim. Então, o que eles fazem? Eles fazem o famoso pós-venda. Vou mandar já com os outros produtos que eu fabrico para que você tenha conhecimento. E se você gostar, eu sei que você vai consumi-los. Vai adquirir depois do mercado. Então, tem esse prazo de 30 dias para produtos não duráveis e o prazo de 90 dias para produtos duráveis. E aí tem um detalhe muito importante que você muito bem observou. Quando eles colocam 90 dias, espera lá. 90 dias é o que a lei dispõe dos produtos duráveis. Roupas, veículos, eletrônicos, tudo entra nesse segmento. Se eu estou falando que a garantia é de 90 dias, eu estou garantindo isso como comerciante. Primeiro vem o prazo da lei, 90 dias, e agora o prazo que você, comerciante, afirmou que eu tenho. Mais 90 dias. Exatamente isso. E é um detalhe que os fornecedores mesmos não tomam cuidado. Quando eles afirmam que tem um prazo aqui de garantia nosso, que é 90 dias. Tá bom. Que prazo é este? Os dois não correm juntos. É primeiro um, depois do outro. Primeiro da lei e depois do contrato. Desculpa, primeiro do contrato, depois da lei. Mas aqui a ordem dos fatores não altera o produto. Então, ali no momento em si, tem que tomar cuidado com isso. Os fornecedores. Em relação ao consumidor, está dentro desse prazo, não tem problema nenhum. E além disso, tem o chamado vício oculto. O que é o vício oculto? Qual é a última função que nós vamos utilizar no smartphone hoje? Sei lá. SMS ou ligação. Sim. Né? Normalmente a gente não vou ver a internet. O telefone foi inverteu os valores, né? Então eu acho que eu sou velho ainda, porque eu ainda gosto de ligar para as pessoas. Eu também gosto. Eu gosto. Eu também de gosto. ligar e falar no telefone. Eu também. Inclusive, quando nós começamos a conversar, me liga direto. Ele falou, liga pra mim. Eu falei, mas fui você liga incomodar, pelo liga WhatsApp, você não liga direto. pelo telefone. Eu ligo pelo telefone. Eu ligo pelo telefone eu também. porque o sinal fica melhor. Ainda por cima, Garante. quando eu ligo, tem gente que não atende. Aí a pessoa manda mensagem: o que aconteceu? Eu falo, nada, eu quero falar, ué. Isso Mas não dá pra mandar escrito? Eu falo, não, porque se for escrito, eu tô escrevendo, eu quero falar. Exatamente isso. Tem gente que da família manda um áudio. Eu falo, eu quero falar no telefone, só me autoriza pra fazer isso? Aí eu ligo. E aí quem entra nessa parte do vício oculto. O que é o vício oculto? É aquele problema no aparelho, no produto, que está escondido. Você só vai descobrir conforme você for utilizando. Então a última função que você vai usar, por vezes, é SMS ou ainda ligações. Sim. E aí começa a contar este prazo que nós estamos discutindo no momento que você certifica, que você identifica que há aquele vício, né? Aquele mau funcionamento do produto. Então tem esse detalhe que a gente tem que ficar muito atento quanto a esses produtos, mas independente da aquisição ser no Nordeste ou aqui, inclusive aquisições estrangeiras, a responsabilidade permanece a mesma. Quais são as dicas que você dá para as pessoas se prevenirem em relação a esses problemas que podem acontecer, até mesmo para poder exercer a garantia, seja ela de lei, seja ela a que o fornecedor tá passando ali? Ponto crucial, nota fiscal. Boa. A nota fiscal é crucial para que você fale o seguinte: olha, eu comprei lá, foi nessa loja, tá aqui a nota fiscal. Como é que eu vou provar que lá adquiri se eu não tenho nota fiscal? E aí que entra outra discussão jurídica. Mas eles não me deram a nota fiscal. Mas eles têm que provar que pelo menos você esteve lá. Que seja um recibo, comprovante da maquininha, qualquer parcelei coisa 10 vezes, tá aqui, ó, o comprovante da maquininha. Não, parcelar no débito, tá aqui o comprovante da maquininha. Isso você tem que demonstrar para que, de fato, traga a responsabilidade para esse vendedor ou ainda esse fabricante, se for o caso. Então você que, assim como eu, tem mania de falar, não precisa da minha via não, deixa para lá e sai correndo, espera um pouco, entendeu? Não tenha pressa, esse é o conselho. Porque a pressa pode causar um prejuízo muito grande em relação a uma dúvida também. Então, se, por exemplo, vou até dar um exemplo. O cara foi lá, comprou um smartphone nos Estados Unidos de uma marca que é mundial. E a lei lá daquele do lugar não se aplica aqui no Brasil. Por exemplo, aqui se for a Motorola, por exemplo, a Motorola brasileira é obrigada a arcar com aquela... Não se aplica porque o Brasil ele é soberano em relação às normas. E aqui no âmbito do consumidor, inclusive é tido como consumidor estrangeiro. Não importa se que você adquiriu lá fora, aplica-se a lei do nosso país. Então aqui ele vai responder da mesma forma.
Ah, não, mas poxa, não tem ninguém aqui para responder. Não tem problema. O Estado, por meio do Poder Judiciário, vai chegar e vai informar esse estrangeiro lá que ele tem que vir aqui e responder perante esse consumidor. É assim que funciona. Quem enfrentou muito problema desse tipo foi aquela empresa, eu acho que hoje nem existe, mas é aquela Facile, não foi? Que teve bastante problema em relação a isso, de o pessoal fazer as compras, depois não serem entregues os produtos, ter que demandar e não conseguir. Mas, se não me engano, isso aí foi por causa da alfândega, não foi? Eu não me lembro, cara, não me recordo. Eu também não. Mas eu sei que teve uma discussão muito grande em relação a isso por conta desse problema específico. Comprava, não entregava o produto, ou não chegava em tempo, e aí o consumidor ia acionar na justiça. Mas ia acionar. Mas a Facile não tinha uma loja, não tinha uma física. Não tinha uma representante comercial aqui no Brasil. Aí tinha que demandar, não sei aonde. E era uma bagunça sem precedente. Mas pegando... Pode falar, desculpa. Não, eu ia ia introduzir um assunto polêmico, aproveitando que a gente estava dando essa pincelada. Eu sei que o nosso tema é viagem, mas eu quero falar de uma coisa que todo mundo está vendo toda hora. A gente sabe que aqui no nosso país, jogo de azar, né, é uma coisa ilícita, a gente sabe disso, certo? Só que a gente está enxergando agora, toda hora, inclusive, alguém deve que está assistindo a gente passa por isso, eles conhecem uma empresa chamada Blaze, se eu não me engano o nome é esse, né? E aí é um negócio que você coloca o seu dinheiro, você como consumidor, teoricamente, coloca o seu dinheiro lá, e aí você faz a sua aposta, aí você ganha alguma coisa, consegue pegar esse dinheiro de volta, e existem algumas pessoas famosas, inclusive, que estão divulgando essa empresa. Estou dando um exemplo dessa porque foi a que eu lembrei agora. Muita gente tentando entrar com o processo porque não está conseguindo sacar o dinheiro de volta. E não está localizando o responsável, o dono da empresa, vamos colocar assim, não está achando. Você acha que a pessoa que faz o marketing, aquele youtuber ou aquele famosinho do Instagram, da internet, não sei, que faz a propaganda, ele pode responder junto com o dono da empresa? Eu escrevi, inclusive, um artigo sobre isso. A responsabilidade civil do digital influencer. Fala influenciador que ele tem, digital. porque nós quase brigamos essa semana. Que é exatamente a responsabilidade objetiva desse digital influencer perante os seus consumidores. Porque ali, quando a gente está visualizando, a internet em si, o Instagram principalmente, ele trouxe uma proximidade entre os usuários. Sim. Por vezes eu sei o que está acontecendo lá na sua empresa porque eu estou te acompanhando no seu Instagram. Por vezes eu sei qual será o próximo convidado de vocês porque eu estou te acompanhando no Instagram. Veio ali o insight, como foi agora há pouco, que nós fizemos isso. Então, a responsabilidade desse influenciador ela é objetiva e ele responde sim perante todos os seus seguidores que eventualmente venham a comprar aquele produto, ainda contratar aquele serviço, por conta que ele está confiando em você. Mesmo o não serviço estou, sendo não ilícito. quero saber quem é Blaze. Mesmo sendo ilícito. Que no Aqui, caso é. Não, no caso é ilícito no Brasil. E aí que entra o ponto. Qual é a jogada? A sede em si é fora. Na internet, a gente acaba trazendo situações onde, por mais que o nosso IP seja aqui, nosso negócio está sendo celebrado lá fora. É por isso que eles conseguem fazer. Certo. Agora, vamos seguir essa linha de raciocínio. Então, o influenciador, ele vai responder porque ele está demonstrando o produto. Trazendo a confiabilidade. Beleza, legal. Então, se eu estiver assistindo o futebol, né, que eu acho que a única coisa que eu assisto na TV aberta é isso. Estou assistindo o futebol lá e no intervalo do jogo passa o comercial sei lá, deixa eu pensar, da Honda de um veículo. E aquele veículo não presta. Então, eu posso processar a Globo também porque ela está fazendo a propaganda. Aí é diferente, porque você muito bem já observou, é uma propaganda. Não, mas o que o influenciador faz é uma propaganda. Não, é uma publicidade. Aí que entra o ponto. Quando você está visualizando um canal de TV aberta, você sabe que terão flashes de publicidade. Pessoas que pagam para poder apresentar o seu produto. Isso. Ali você já sabe, inclusive na rádio. Todo mundo sabe disso. Isso é uma publicidade. Quando nós estamos falando do influenciador digital, por vezes, ele sequer comenta. Ele não fala só, gente, vou fazer aqui uma publicidade para fulano. Porque eles me pagaram aqui para eu fazer essa publicidade exclusivamente. Não, ele não diz isso, mas ele faz uma publicidade de várias outras coisas. Pois é, isso é uma publicidade, então, enganosa, entre aspas, mas mais velada do que enganosa, é a palavra correta. Uma publicidade velada. Você não consegue perceber que aquilo ali está sendo pago para fazer aquilo. Você está falando assim, poxa, ele está indicando. É como se ele estivesse fazendo uso de uma caneca direito de boteco Acabou. dizendo, essa Nossa, caneca é uma das melhores. acabou. O copo Stanley. Há uma publicidade velada. Eu não posso fazer isso. A publicidade já tem que ser ostensiva. Eu preciso trazer a informação correta para o consumidor, que é uma publicidade. Se eu estou assumindo o risco de consumir a minha caneca aqui com vocês, eles estão vendo que eu estou consumindo, eles vão assim, poxa, eu vou procurar uma caneca igual. Por quê? Porque eu gostei, achei bonito. Eles não estão comprando porque confiam no produto de vocês. Eles estão comprando porque eu estou consumindo. A confiabilidade não é do fornecedor, é do digital. Então ele responde. Ele responde.
Boa. Então, é por isso que a gente fala do... Então o public- Neymar tá public enrolado, post, porque ele é o public post. embaixador do negócio. Public post, por exemplo, é diferente. Ali ele já você fica muito nítido que está sendo feito uma publicidade. Mas ainda assim, por ser um digital influencer, ele responderia. Por quê? Ele está divulgando uma empresa totalmente desconhecida. Como, por exemplo, o Neymar. Ele pode responder. Se ele está trazendo isso no canal dele, utilizando Não, a ele plataforma posta no Instagram dele, normal. Menino, se essa ele moda responde. pega. Ele responde. Não, é a situação jurídica efetiva. Teve uma digital influencer lá no Rio de Janeiro que ela foi condenada. Ela começou a anunciar determinado vendedor de smartphone e naquele período ali constataram que efetivamente nenhum consumidor que adquiriu recebeu o produto. A responsabilidade de quem? Dela, porque quem trouxe a notoriedade, quem trouxe ao público que efetivamente existia essa empresa? Ela, ninguém conhecia. Da mesma forma, essa empresa que você está comentando, Blazer. Blazer. É Blazer? Acho que Não é tinha Blazer. conhecimento. Mas quem trouxe? Eu não aposto, tá? Só pra deixar Não, claro. mas tem quem nada trouxe? contra quem faz. Neymar. só. Olha, danado, apostando, mexendo com coisas ocultas e ilícitas. Quem trouxe o Neymar? Você vai questionar se é uma empresa realmente lícita ou ilícita? O pensamento é o Neymar. É o Neymar, acabou. É o menino Ney que trouxe. Vou fazer por quê? Porque você está falando que é bom, a gente consegue fazer. Há uma boa fé. E aí, como que Inserida o aqui. digital influencer vai se proteger disso? Porque vamos pensar como que é a situação, né? Vamos imaginar o Fernando que tá aqui. O Fernando chega lá, a empresa aérea Gol, vai lá e fala, ó, vende essas 1000 passagens aqui. E aí ele faz a propaganda. Só que não é ele, né? E aí? A única forma que ele teria como se eximir dessa responsabilidade é: pessoal, eu estou aqui divulgando a empresa XYZ, porque eles pagaram o meu cachê para que eu pudesse fazer isso dentro aqui da minha plataforma do Instagram. Mas saibam que eu não tenho aqui nenhum vínculo com essa empresa. Eu só estou recebendo isso vai cachê acontecer, para poder fazer. Você acha que eles vão fazer isso? Nunca, você é doido. Então, porque Que empresa vai querer fazer a Globo isso? faz isso quando ela vai fazer o anúncio, porque eu não consigo... Eu entendi o que você falou, mas eu não consigo entender ainda Eu vou te a mostrar. exposição. Porque a Globo, ela ainda para o jogo, Eu coloca vou lá... te Não mostrar. só a Globo, tá? O SBT, a Record... Eu vou te mostrar. Na Globo, você consegue visualizar que vai ter uma publicidade? Eu vou te dar um exemplo que não numa Não, 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 situação. não. Calma, eu vou te dar um exemplo. Você tá assistindo o acabou, jogo... Não, acabou o jogo? Não acaba o jogo. Eu vou te contar uma... Você acompanha esporte? Sim. Então você já viu como que funciona no jogo. No meio do jogo, joga. ele Isso. muta o que o cara tá falando, vem a publicidade. abre a informação, Budweiser. coloca lá. Isso Depois aí, volta isso de aí, novo. Isso aí. Ali é uma publicidade efetiva. Porque você já sabe que você está num quadro que tem um comércio dentro da TV aberta. Há os costumes ali. Quando nós estamos falando do influenciador digital, ninguém cria a expectativa que ele vai fazer naquele momento a publicidade. Ele do nada Boa, chega. Entendi. Você está familiarizado com o indivíduo. Por isso que a gente fala que é uma publicidade velada. E é por isso que ele assume a Eu responsabilidade. acompanho o Enk na rede social, mas o óculos que o Enk comprou me pareceu muito bom. Vou comprar na mesma ótica Isso, que ele. isso aí. Agora, isso aí. quem assiste o jogo já sabe, vai aparecer o comercial da Budweiser. Perfeito. Ou da Embora ótica. eu tome aquela O cerveja amarga. influenciador, ele acaba te passando a imagem de que ele é seu amigo, E né? mas ele é é isso, meu amigo. essa é a essência dele. E Ele se é ele tá um usando, eu vou usar também. influenciador. A essência dele já é essa. Então você tem que arcar com a sua responsabilidade no momento que você vem divulgar, vem veicular esse tipo de empresa. Então você que vai ter que fazer o filtro de saber com quem você está tratando para poder divulgar a marca. Ou vincular a sua Você é imagem à influenciador? marca. Sem dúvida. Saiba a procedência da empresa que está te procurando. Isso é a teoria. Imagina se... É porque, assim, a gente fala da teoria e da prática, que são dois ramos muito distintos, né? São duas áreas que, por vezes, não se comunicam. Imagina se a moda pega. Se todo mundo começa a processar todo mundo que divulgou algo que deu problema. É, porque você Mas vai... é isso, Instala-se mas é o isso que vai caos. acontecer. Mas é isso que vai acontecer. Será? E aí a gente entra... Sim, e aí que entra no risco. Pô, se eu estou processando aquele influenciador, o que ele vai ter que fazer depois? Neymar. Ninguém está localizando quem que é o responsável da empresa. Não tá localizando. Você Só acha- ele que é o representante até E agora. o Neymar sabe quem é? Ele sabe. Provavelmente ele sabe. Opa, Então vamos percebe? pegar quem A sabe. responsabilidade Quem é de quem? acha o Você peixe que está grande. divulgando. Então, eu ainda achei... Você que está divulgando. Eu ainda achei, quando a gente estava discutindo sobre isso, eu falei, a pessoa poderia denunciar a lead, né, ou chamar o pessoal para responder, já que eu não tô achando quem é, mas assim, o cara tá fazendo uma propaganda de marketing. Se fosse, você vai responsabilizar todo mundo que faz propaganda. Esse é o meu pensamento. Essa situação que você está chamando para compor, né, o processo, quando ele fala de chamar o terceiro, né, no processo... Não em o si, terceiro, chamar a Blazer. Ele fala, ó, vou te processar porque eu não tô achando a Vou responsabilidade responder, sua. mas eu vou te trazer ele, certo? O Código de Defesa do Consumidor proíbe. Justamente porque você tem que ter a sua cautela como fornecedor. Mas ele Se não você é quer um divulgar- fornecedor de serviço. Isso que eu não tô... Então, não mas, tá. mas aí que entra o ponto. Vamos lá, de novo. Vamos voltar ao questionamento que eu lhe fiz. Você conhece o dono Da empresa? da Blazer? Tá, eu que sou o influenciador. Não, você é o consumidor. Eu sou o consumidor. Você conhece o dono? Não você conheço. processou. Você sabe onde ele está?
Mas se eu contratar um serviço, eu teria Calma, Calma aí, eu entro no site e tem um contrato lá. Calma, 3 meses. Calma, vamos lá. Calma, Raciocínio. calma. Não tenha pressa. Você foi analisando o Neymar, perfeito? Você foi lá e contratou quem? O Neymar ou a Blazer? A empresa de aposta que o Neymar Que falou. o Neymar tá divulgando. Exato. Você teve um prejuízo. Você processou a Blazer, não o Neymar. Certo? A gente vai seguindo esse raciocínio para você entender a essência. Muito bem. Não localizei no processo. Não só eu, mas milhões de consumidores estão processando a Blazer e ninguém consegue localizar quem é o dono, quem é o responsável pela empresa. Até aqui, ok? Onde você conseguiu a informação que existia essa empresa? Com o Neymar. Quem te passou a credibilidade? Foi o Neymar. Quem conhece, então, o dono, porque se ele está divulgando, ele tá recebeu um Tecnicamente, cachê. exato. Ele Compôs sabe a qual é a cadeia de origem. consumo. Ele sabe qual é a origem. Quem vai responder? Então, Essa eu... família Não, é vai, muito pera lá. unida. Quem vai receber? Quem vai responder? O Neymar. É, mas Porque eu... a gente tem que ter a responsabilidade, ainda mais na internet, a gente tem que ter responsabilidade com aqueles que são os nossos seguidores como digital influencer. Porque se aparecer, desculpa aqui o termo que eu vou utilizar, tá bom? Um drogado qualquer, dentro do segmento infantil, fumando uma maconha, eu não vou querer que minha filha assista. Não estou discutindo sobre legalização, estou discutindo sobre instrução educacional como pai. Como todo pai e mãe vão fazer a mesma Normal. coisa. Normal. Eu não quero que ela assista. Por quê? Porque não é pro segmento dela. Não é da área dela. Por que ele está fazendo isso? O que ela vai começar a fazer? Sim, Ela vai começar a achar que é normal. Que Poxa, é se ele tá o- fazendo é legal. Mas tudo hoje em dia você acha 2 pontos diferentes, né? Mas Tudo. isso por causa da internet. Não, eu Como entendo, digital só que... influencer, você tem que assumir a sua responsabilidade a partir do momento que você está divulgando aquele produto. Até porque Tá, mas se, isso não, tem como se você não dizer. fosse também, você não teria responsabilidade de absolutamente nada. Eu poderia divulgar qualquer produto em meu nome como influenciador digital, independentemente da consequência, eu só estou fazendo a propagação de uma imagem. Perfeito. Só estou vendendo um produto. Então, eu, mas eu comunguei do seu pensamento, até falei para ele. Eu acho que... Eu como o quê, meu filho? Comunguei. Peraí. Não, mas o povo que vai na missa sabe o que é comungar. É participar do mesmo pensamento. Se você... Então, o que acontece? Eu pensei igual você. Porque se ele fez aquela divulgação daquele produto, daquele serviço específico, ele não fez de graça. Sim. Esse é o primeiro ponto. Ele recebeu para aquilo. Se ele recebeu para aquilo, ele recebeu de alguém. E se esse alguém não aparece para os outros, ele tem ciência de quem seja. Perfeito. Então, se eu não pego o peixe maior, eu pego quem tá ligado a ele. Exato, mas Sim. nem é Não, só mas isso, vamos nem só o aspecto continuar. prático, mas também a legislação. Mas vamos... A legislação a gente consegue trabalhar com aqueles que estão divulgando e inserindo o produto no mercado. Sim. Se você que está inserindo, você responde. Ah, não, mas eu sou o representante. Aqueles que a gente fala, né, da pessoa física como fornecedora, que isso também a legislação traz. Representante da revistinha. Quem nunca teve um amigo da revistinha da Avon, da Inodê e aí os demais segmentos. A senhora que Bom. vende Tapoé, cuidado, viu, senhora? Cuidado, dona Zefa. Fazendo divulgação aqui, depois patrocinem, tá? Pessoal aqui do Direito de Boteco. Vamos lá, então. Quando a gente está divulgando esses produtos, esse que está vendendo, ele responde. Porque você está comprando por quê? Porque é seu amigo. Ah, não, mas é da Avon. Que fosse o segmento novo. Oh, poxa, o Enk lá, ó, ele está vendendo agora produtos do âmbito jurídico. Qualquer empresa, nunca ouvi falar, mas o Enk eu confio. E a legislação fala o seguinte, o representante responde também. Por isso que eu acho que a Globo, a SBT, eles deveriam responder se for seguir essa linha de raciocínio. Eu vou dar um outro exemplo. A gente falou sobre futebol, Mas certo? às vezes também, Kaique, desculpa só fazer um adendo. Não há, Sabe por que eles não não há respondem? influência em relação, nesse momento, não tem influência. Não tô te influenciando a nada, estou divulgando. Tá, não, eu considero o influenciador Você colocar consegue- lá a propaganda, ele só tá divulgando. Eu considero isso. você consegue falar que você vai começar a agir igual a Globo? Agir em que sentido? Agir no seu dia a dia, cotidiano. Estilo de cabelo, seus olhos azuis aí, que são Não, eu tô- encantadores. eu tô- Calma, eu- calma. Eu tenho milhões Seu de seguidores, eu abri um espaço pra poder divulgar um produto que me pagaram. Só Qual- isso. Então tá bom, qual que é o seu produto de atuação? Eu posso ser uma pessoa que acorda todo dia de manhã pra academia só. Só pra academia. Qual pronto. que é o seu ramo de atuação? É os que Você é influenciador. Tá, mas Você ganha dinheiro com o influenciador do quê? Você ganha dinheiro com o quê? Eu ganho dinheiro postando que eu tô na Influenciando. academia. Não, que eu tô na Influenciando. academia, que eu tô malhando, que eu tô não sei o quê, que a minha vida é perfeita. É isso que eu tô divulgando. Você está influenciando as pessoas. Aí eu tenho um monte de gente que me segue, certo? Que teoricamente a vida das pessoas na realidade não chega nem perto de fazer isso. Isso né? aí. Parece Mas que é uma tudo bem. maravilha, exato. Sim, mas beleza. E aí, como eu tenho uma visibilidade muito grande, a empresa chega lá e fala assim, olha, você quer vender? Eu quero que você divulgue o amendoim. Eu vou lá e falo, pessoal, esse amendoim aqui é legal, igual a todo mundo faz marketing, até hoje na história da humanidade. Vamos lá. Mas calma, um adendo rapidinho, que foi o que eu ia falar, que ele me interrompeu. Se a gente for seguir esse pensamento, então todo clube de futebol que tem uma propaganda na sua manga, na sua camisa, ele vai ter que responder junto com a empresa. Uhum. Inclusive, tem casas de apostas que estão na camisa dos times de futebol. Então, se a casa de aposta quebrar e não pagar, ele vai processar o clube? Uhum, vamos lá. É a mesma coisa. Não é, vou te mostrar.
Quando você é digital influencer, qual que é o seu produto? Isso é um questionamento, não é retórico. Quando eu sou digital influencer, a Qual que é minha o seu imagem produto? é o meu produto. É Seu o que eu público. consigo divulgar O lá. seu público é o seu produto. Exclui todos os seus seguidores. Que empresa vai te buscar? Não, sim, mas eu só tenho seguidores por causa da minha imagem. Calma, vamos construir de novo o raciocínio. Quem é o seu produto? Seu público. Exclui, ninguém vai te procurar. Pega a Rede Globo, exclui. Exatamente, isso continua. Vamos É uma procurar coisa. ou não? É igual. Não. Vamos procurar ou não? Você não tem como excluir a Rede Globo, né? Porque você que foi atrás da Rede Globo. Você está sintonizado naquele canal. Mas foi você sabe que o vai foi atrás do acontecer. influenciador. Não tem influência nenhuma. Eu não estou falando para você se portar da forma que eu estou veiculando aqui as minhas novelas, o meu jornalismo e etc. O influenciador digital, ele trabalha, o produto dele, a matéria-prima dele são os seguidores. Tem gente que nem posta muita coisa. Um cara famoso, o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, ele não posta muita coisa dele. Só que ele já é uma marca e ele divulga algumas coisas. Ele tem uma marca de bola lá que ele fez uma parceria. Ele vai lá e faz o marketing. É só isso, é só o marketing. Pra mim, o marketing, tanto do influencial digital, na minha opinião, deixa bem claro, ele fazendo marketing naquele breve momento que ele tem ali de outras coisas que ele tá postando, e ele seguindo a vida dele, é a mesma coisa. A Globo tá lá transmitindo a novela, do nada ela tira e coloca a propaganda. É a mesma coisa. Não tem como, porque uma coisa é você trabalhar com uma pessoa sendo pessoa, outra coisa é você trabalhar uma PJ trazendo informação ou divulgando produtos para uma pessoa. É uma coisa totalmente distinta. Eu não consigo ser influenciado pela Globo. Eu não consigo. Se eu gosto de você, eu gosto então da sua acho que a gente atitude, tá eu 20 gosto da sua anos personalidade, eu gosto da sua personalidade, o que você for divulgar no seu Instagram, por ter admiração, paixão por você, eu vou fazer. Eu nunca vi ninguém parar na Rede Globo. Ai, meu Deus do céu, aqui é a Rede Globo. Ah, então eu acho que você precisa ver minha Eu voz nunca assistindo vi televisão. isso na frente da Rede Globo. Não, aqui é a Rede Globo. Ai, meu Deus do céu, que honra estar aqui, não. Mas se eu encontro você, um dos apresentadores aqui do Direito de Boteco, porra, quero tirar uma foto com ele. Não, eu acho que até, desculpa essa parte assim. Você já viu, Você já você tem já essa viu as paixão por senhoras alguma na frente empresa? do Fausto Silva? Você já viu como eles ficam? De De cima, todos os Na artistas frente de quem? do Fausto Silva, Fausto. Você já viu isso na frente da Globo? Eles englobam. A Tá Globo falando é da como se fosse só um personalidade. mecanismo. De É novo, só um Você mecanismo. tá falando da personalidade, falou Fausto Silva. Não, ele representa Domingão do Faustão. Se a pessoa vê ele na rua, ela vai parar. Todos os outros apresentadores, todos. Vai parar o pessoal quem? assiste a Vai Globo por parar causa quem? deles. Vai É a parar mesma quem? coisa do influenciador. Não, vai parar É a mesma quem? coisa. Quando você fala parar, vai parar quem? O Fausto Silva. Acabou, você não tá parando o Globo. Se você vê o dono, se o pessoal conhecesse, ele não se expõe tanto, mas se conhecesse o dono da Globo, se ele andasse na rua, as pessoas iam parar e falar com ele. É a mesma coisa. Não A única é, você diferença nunca- é que o eu influenciador, nunca ele tá consigo- dando nome. Eu eu sou o nunca vi- Antônio Influenciador. Não, presta atenção, eu nunca vi ninguém abraçado com a Globo, tirando foto. Vamos lá no prédio da Globo, abraça o prédio. Você nunca Selfie. viu? Quando uma Abra- pessoa vai na Globo participar Globo- do programa, a Globo- tirando de fundo a A foto. Globo, Rede Globo em si, influenciando, não. As pessoas que compõem A Globo, Pessoas, esse é o ponto. a Globo Eu não influencia a consigo vida de todo mundo há falar muitos que uma anos. empresa é influenciadora digital porque ela não tem personalidade como pessoa humana. Ela é uma pessoa jurídica. É Como que que uma quando você empresa tira vai as influenciar? pessoas que a Não representam, existe. que atua por ela por si só acaba se desmantelando. Óbvio Ela que isso permanece, não vai ela acontecer. Ela isso. permanece a sua Não, mas atividade. eu não- eu mas vou terminar aqueles a que fala. influenciam já não estão mais ali. É o que eu Tanto vou é que terminar a fala. Fausto Isso não Silva, por acontece. exemplo, foi pra Band. Exatamente, isso Mas não a vai Globo acontecer. continuou com a mesma coisa. Continuou do mesmo jeito. Porque outras Ela pessoas pertence continuam a uma mantendo... ideologia, entendeu? E Ela eu nem tava nem consegue- entrando nesse mérito, tô falando da parte técnica mesmo. Sim. O espaço para você fazer propagandas. Vamos falar do influenciador de novo. O cara tá lá malhando, ficou forte, bombadão, e ele Meu posta caso. lá, né? Aí ele vai lá e posta assim, eu tô bem. Aí chega uma empresa de whey protein, creatina, e fala, olha, vamos fazer uma parceria aqui, eu vou te contratar para você fazer o marketing. Você tem aquele monte de seguidores. Você fala, beleza, pessoal, ó, tô tomando esse produto, é muito legal, não sei o quê. É a mesma coisa, exatamente, na minha opinião, claro, é exatamente a mesma coisa que o comercial que a Globo, SBT, todas elas. A gente falou Globo que todo mundo conhece, fica mais fácil. É a mesma coisa. Qual que é a estratégia? Você tem a atenção da pessoa, a atenção de alguma forma, seja com novela, ou seja pelo estilo de vida, ou seja porque, olha, eu vou ensinar isso daqui, vou criar conteúdo. Então você tem a atenção da pessoa, certo? Agora que você tem a atenção, você comercializa aquele breve espaço de tempo. A sistemática é exatamente a mesma, eu vou trazer, na minha opinião. Eu vou trazer para você uma situação que efetivamente, aí você tem razão. Novela. Aparece lá uma atriz qualquer, no meio da novela, olha, só vou lá no meu banco X. Itaú, personalité, sacaram meu dinheiro que Acabou. está depositado. Pronto. Acabou. Aí Ou então eu tenho que vamos tomar deixar... essa eu tenho que coca deixar... muito gelada. Isso. Aí, se for desta forma velada, eles não podem fazer. Eles têm que dar ênfase, que há uma publicidade dentro daquele segmento. Agora, se eles fizerem de forma velada, vão responder do mesmo jeito. Aí você consegue colocar da forma que você está raciocinando.
Só que o digital influencer, de novo, ele trabalha com pessoas. Ah, não, mas a Globo, quando eu sintonizo lá, tô assistindo lá o futebol e etc, aparece uma publicidade. Você está preparado para a publicidade? Sim. Todos nós, quando estamos diante de qualquer canal da rede aberta ou ainda da rede fechada, a gente sabe que virá uma publicidade. Estamos preparados para isso. Quando a gente está falando do influenciador digital, não. Todo mundo está esperando ali que ele possa falar alguma coisa. Ele pode trazer o óculos, como o Emerson comentou. Ó, vou trazer ali o óculos do Henk. Poxa, gostei do óculos do Henk. O Henk falou onde ele comprou. Óticas Carla. Não é isso que a gente tava falando da Blazer aqui. Foi diferente. Não, a Blazer você também abre, exemplo, você eu abre dei. espaço pra fazer a propaganda. Exatamente não isso. é uma roupa que eu tô usando, é diferente. Ah, não, só é a mesma. Não. É um não produto? Eu É entendo um que produto não. ou um serviço? Lembra que você falou de abrir um espaço? Você fala, já começa assim, galera, vamos prestar atenção aqui, olha, tô com esse celular aqui, tá saindo por tanto, você pode comprar, tem um loja cupom X. aqui embaixo e Na tal. loja Aí X. acabou a propaganda, você para de falar daquilo e você segue a vida normal, Aham. postando. Você é prefere, diferente. vou fazer uma pergunta para vocês aqui, como empresários agora, tá bom? Vocês preferem pagar um influenciador digital, top, ou colocar uma publicidade de vocês numa rede aberta? Qual que você acha que vai ter mais fluxo de É clientes? que no nosso ramo a gente não... Não, tô trazendo uma hipótese. Não pode. Tô trazendo uma hipótese. Hipótese, é o exemplo. Se pudesse. Carlinhos Maia, vamos lá. Ah, Carlinhos com Maia certeza ou ele. Rede Globo? Não, ele. Por quê? A O alca- eu acho que o alcance já é De imediato. pessoas, e eu digo assim, o alcance de pessoas, o público que ele atinge, Que ele vai e influenciar. o serviço que eu vendo, Exato. talvez seja muito mais direto, um efeito Exato. muito imediato. Essa é a figura do digital influencer, influenciador digital. É aí que entra. No frigir dos ovos, a gente só precisa tomar conta para não levar capote ali. Porque tá todo mundo querendo dar golpe em todo mundo nessa Sim, sociedade. sim. Essa é a realidade. Mas é que outro ponto no influenciador digital, a gente não consegue ter essa percepção, a gente vai confiar no que ele está falando. Exato, mas Esse tem que é o que ter problema. a percepção. A de- realidade é uma só, né? Quando quando a esmola é demais, o santo desconfia, Falei né? há pouco, né? Exatamente. Não Exatamente. adianta, a Exatamente pessoa isso. quer levar vantagem, em algum momento ela vai se estrepar, né? Exato. Me diga aí, Henk, para a gente finalizar, quais são as suas dicas para a gente prevenir esses tipos de golpe, essas situações, os problemas nessas relações agora, sobretudo já. nesse período de maior Pra gente não perder o fio. utilização. Em relação à publicidade, você sempre pesquisar as empresas que estejam ali vinculando, ainda que seja um serviço ou um produto. Pesquise antes. Veja os sites, hoje, como o Fernando comentou aqui, né, o Dr. Google, né, o Dr. Google sabe de tudo. Pai de... Faça, pai de Pai de todos. todos. Esqueceu o dicionário Aurélio, né? Agora é só o Google. Faz a pesquisa porque vai trazer as informações daquela empresa. Isso é crucial. Boa. Terão ali reclamações. E, principalmente, desconfie sempre do preço. Preço muito acessível, tome muito cuidado. Mas só para a gente trazer aqui o segmento, né, do transporte, etc., só para fazer algumas dicas bem rápidas, Uhum. principalmente agora em épocas de férias escolares, quando a gente fala do atraso da companhia aérea, ali tem situações que já são deferidas, beneficiadas ao consumidor. Atrasou 1 hora, a companhia aérea tem que fornecer já comunicação livre. Internet, celular, ligações, etc. Isso já está expresso dentro da norma. Logo depois, passou 2 horas, já tem o direito à alimentação. Ou a empresa vai fornecer um alimento para aquele consumidor, ou um voucher para que ele venha utilizar em qualquer loja que ele queira adquirir o seu alimento. Uhum. E 4 horas em diante, ali a empresa já é obrigada a fornecer um traslado, ou seja, o transporte deste consumidor para a sua casa, se for a região que ele mora, ou ainda o transporte para um hotel. Eles têm que fornecer ali a hospedagem para esse consumidor. Então aqui no caso de atraso, né, eventualmente, caso ocorra. Ah, não, deu o overbooking, que é justamente vendeu mais do que estava dentro da capacidade. O consumidor já teria direito à indenização, porque eles não podem fazer esse tipo de prática, é proibida o overbooking. Em relação a extravio de bagagem. A bagagem extraviou. Qual que é a primeira recomendação que eu faço? Vá junto à companhia e faça a reclamação por escrito. Eles têm que fornecer um formulário onde você faz essa reclamação por escrito informando, olha, minha bagagem foi extraviada, eu não recebi. Este documento vai trazer todo o suporte para que você depois venha pedir eventual indenização. Ah, não, mas a companhia aérea já está estipulado desta forma, fala que tem lá 21 dias para localizar a sua bagagem, 7 dias para localizar a sua bagagem. Não. Só o fato de já ter extraviado a bagagem já teria esse direito à indenização. E o que eu recomendo é sempre que procure um advogado da confiança para que possa ser discutido isso em juízo. Você quer falar alguma coisa? Não, eu ia só fazer um adendo, tomar cuidado, que eu já tive problema da pessoa sair do terminal de embarque e depois querer voltar e não conseguir voltar, que só percebeu que tinha perdido a mala depois, que não veio a bagagem dela. Por exemplo, você está em uma família, 4 pessoas, ele saiu
e não percebeu. E ele não conseguia voltar para fazer a ocorrência, porque justamente é isso, sempre que eu falo. Então, quando você estiver na esteira, preste atenção se você pegou todas as suas bagagens antes de sair. Ele teve uma dor de cabeça danada, porque ele teve que ir na companhia aérea, teve que brigar e correr atrás dos direitos dele. O cara da companhia aérea falou assim, não, mas quem me prova que o senhor não voltou, Faz sentido. não retirou a sua bagagem? Exato. Você entendeu? Então, assim, é um detalhezinho que às vezes a gente até esquece de orientar o cliente, porque a gente nunca fala para um cliente o que vai acontecer de errado na viagem dele. Sempre fala o que vai acontecer de bom. Sim. Mas tome esse cuidado, que é uma coisinha pequena, mas quando você estiver esperando a sua bagagem, se ela não veio, tem que ter um funcionário da companhia aérea ali, você tem que chamar ele e falar, olha, tá aqui o meu ticket de embarque, eu não saí daqui de dentro e não veio a minha bagagem. Perfeito. E além disso, só para complementar, a gente vai ficar 1 mês fora. Eu consigo suspender os serviços de telefonia, de assinatura, para que não haja cobrança. Então, durante aquele período de 30 dias, até 120 dias, eu consigo a suspensão do serviço, onde eles não podem me cobrar nada durante esse período. Afinal de contas, estarei ausente. Sim. Por que eu vou deixar lá o serviço disponível? Eu não quero romper, apenas suspenda, porque eu não vou gozar dele. É um direito do consumidor. Boa. Tá? Pode entrar em contato e pedir a suspensão desses serviços sem nenhum problema. Férias escolares ainda, em relação ao transporte escolar. Tem muitas empresas, ou ainda, né, os motoristas, os tios da perua, eles cobram por esse período. Essa cobrança, se não teve a informação perante o consumidor, essa cobrança é indevida, eles não podem fazer. Mas se já informaram lá no início, olha, durante o período de férias a gente cobra também, eles podem cobrar sem nenhum problema. Maravilha. Eu tenho 2 perguntas. Posso dar uma dica, até entrando nesse tema aí, por exemplo, quando você vai viajar também, não esquece de ligar para o seu cartão de crédito e falar. Porque o que acontece? O Emerson está acostumado a gastar aqui no Brasil, foi para a Argentina, passou o cartão lá na Argentina. Eles tentam ligar para o Emerson, não conseguem contato com o Emerson, acha que é fraude, vai e bloqueia o cartão dele. Isso é uma dica, você entendeu? Que às vezes pode acontecer. Aviso de viagem. Você faz pelo aplicativo, em qualquer banco você pode fazer isso. As 2 perguntinhas que eu vou fazer, só para a gente finalizar, é sobre dica mesmo. A primeira, qual que é o melhor mês para viajar, assim, na sua opinião, com a sua experiência? Aquele que é mais em conta? Então, eu vou te falar, eu vou te responder ao contrário. O pior mês seria dezembro, janeiro e julho, que são os períodos de férias. São os piores. São os piores. Certo. Mas não tem aquele mês que é aquele melhor de todos, assim, não. Então é a baixa temporada. E, na verdade, o grande segredo das viagens hoje chama-se programação. Tudo que você vai fechar, quanto mais perto da viagem, mais caro você vai pagar. Você entendeu? Se você se programar, o ideal é se programar com no mínimo uns 6 meses de antecedência. Para você, é programação mesmo, né? E qual é o lugar mais procurado para as pessoas viajarem? Assim, que tem nesses 25 anos que você falou, esse lugar é toda hora. Primeiro o nacional e depois o internacional. Então, é difícil falar isso, porque, por exemplo, eu já trabalhei em 2 regiões de São Paulo. Eu trabalhei na região ali de Pinheiros, que eu trabalhava na região do Vila Lobos, e agora eu estou trabalhando na região do Campo Limpo. São 2 públicos diferentes. Você entendeu? Por exemplo, no Campo Limpo, hoje, onde eu mais venho no pacote turístico, seria Camboriú, Parque do Beto Carreiro. Você entendeu? Já ao contrário, quando eu trabalhava numa região de alto padrão, o que eu mais vendia era resort, no Nordeste. Isso aqui no Brasil. Isso aqui no Brasil. E pra fora, qual é o lugar mais procurado? Disney, né? É o sonho de qualquer pessoa, né? Não tem como não ser. Todo mundo a gente... mais acessível o valor? Pra Disney? Então, a Disney é ao contrário, né? As férias aumenta, por exemplo, que eu falei de dezembro e janeiro, porque é as férias brasileiras, e aí tem as férias americanas também, em agosto e setembro é uma época muito concorrida, porque é as férias americanas. Vixe, mano. Então você tem aumenta. É por isso que eu te falei, não tem, infelizmente, a minha profissão, a regra é não ter regra. Então, isso muda muito da sazonalidade, o período que é melhor para fazer isso. Sim. E também o clima, né? O clima. Também influencia, né? Se tá frio, fica mais acessível, né? Então tá bom. Eu agradeço, tá? A gente vai ter que encerrar, porque a gente até estourou o nosso horário. Qual o toque final? Todo mundo já deu? Vocês querem falar mais alguma coisa? Fala as redes sociais. Divulga o arroba. Minha rede social, @prof.enki.pimenta. Poxa, como se escreve, né? Enki, E-N-K-I, Pimenta. Prof. Enki Pimenta. Todos os dias eu abro lá uma caixinha de perguntas no famoso saque. Em que eu posso te ajudar? Então lá você pode esclarecer suas dúvidas. Eu sempre respondo todo santo dia, inclusive aos sábados e domingos. Só não consigo responder caso surja algum imprevisto. Mas aí, na próxima data, eu sempre respondo essa caixinha e abro uma nova. Então eu estou à disposição. Agradeço imensamente aqui
a gentileza, a atenção de vocês. Para mim foi uma honra participar aqui do podcast de vocês. Parabéns pelo trabalho. Nós agradecemos, foi muito bom. E, Fernando? O meu Instagram é arroba Fefefávero, Fefefávero, né, que é meu sobrenome. E também foi um prazer enorme estar aqui, assim, é a primeira vez que eu venho em público falar alguma coisa, então passou um pouquinho o nervosismo, né, peço desculpa, mas gostei bastante, obrigado aí pela oportunidade. Eu também agradeço pelos dois, tá? Foi muito bom. Peço desculpa alguma coisa, que eu sou meio doido aqui. Eu tô aqui para representar o povão. Então é padrão. O meu é Kaique Tony Borges. Segue lá no Instagram. Não esquece de seguir o Direito de Boteco. Curte, compartilha. Comenta aqui embaixo qual foram os problemas que vocês já passaram com viagem. O professor vai dar uma olhadinha também. Vamos manter esse contato. O pessoal que perguntar alguma coisa, quiser tirar dúvida, é só mandar aí que a gente vai responder para todo mundo, tá bom? Gente, obrigado pela colaboração, pela audiência, de você ter nos assistido. Agradeço ao Henk, um amigo novo que a gente faz, coloca aqui no nicho de amigo, no hall de amigos, o Fernando, que já é um amigo de longa data. Muito obrigado por vocês terem aceito o convite. E pode ter certeza que o podcast vai estar sempre de portas abertas. Sempre surgir algum tema que dê para quebrar pau, a gente vai chamar. Fica tranquilo. Vou chamar. Se você puder, me siga lá na rede social. Meu Instagram é Emerson R. Rosa. Também, como o Kaique bem disse, não esqueça de seguir o Direito de Boteco, curtir, compartilhar, indicar para os amigos. Porque motivo para dar risada fim de semana, com certeza você vai ter, mas também combinado com conhecimento. Muito obrigado, gente. Um abraço.